Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, antes de mais, muito boa noite a todos e boa noite especialmente ao meu convidado, Mister Fernando Valente. Bem-vindo aqui à nossa conversa. Boa noite, Ricardo. Já tinha dito, pronto, devia ter feito um aquecimentozinho, não é, para entrar aqui, pronto, e estou aqui um bocadinho, já não tenho idade para estar ansioso, mas há sempre desafios que nos colocam assim. Claro, é sinal, e depois nós vamos falar sobre isto também, Fernando. Nós vamos falar sobre isto porque eu acho que, aliás, até podemos começar já a falar sobre isto, porque eu acho que a ansiedade, desde que não seja de uma forma que nos paralisa e nos limita as capacidades, mas termos aquelas borboletinhas no estômago é uma coisa boa, não é? Antes dos grandes jogos, antes dos grandes embates, é bom que os jogadores sintam aquelas borboletas de isto é sinal que isto é importante, não é? Bem, eu agora falasse em borboletas, eu nem pensei em futebol, pensei logo noutras coisas. Portanto, aqui alguns lados, sabes, que eu tenho que me ordenar, que é para perceber, borboletas, eu gosto muito de borboletas, estás a perceber, essas que tu falas, e não há dúvida nenhuma que o futebol também me dá muitas, né? Ainda bem, porque é sinal que, pelo prazer que sinto também naquilo que faço, também, toda a gente se apercebe disso, quem me conhece, certo. Mas não há dúvida que é bom ter esse tipo de sentimentos, e eu realmente penso que ser feliz em alguns momentos é precisamente sentir essas borboletas, por isso tenho que dizer neste momento. Aquela ansiedade boa também dá sinal que estamos perante uma coisa que é importante, não é? Não, absolutamente, e quanto mais importante ela é, mais nos desafia também, não é? Então, também eu costumo dizer que se queremos melhorar em algum aspecto, temos que estar junto dos bons, ou eu, por exemplo, os meus jogadores, quando o adversário, aliás há coisas muito curiosas depois à volta disso, quando o adversário é bom, eu costumo dizer que vou de fato e gravata, não é? Que é dia de festa, não é? Que é uma oportunidade que eu tenho de avaliar em que ponto é que estou, não é? Ou se estou ao nível, ou se tenho que trabalhar muito para lá chegar ao nível dele. E isso para mim é mesmo sinal de borboletas no estômago, porque é um grande desafio. E é um bocadinho aquilo que eu passo para quem quiser evoluir, quem quiser passar para outras dimensões, tem que competir com os melhores. Portanto, e vamos ver se eu consigo... Vamos ver como é que eu no fim, a distância que eu estou, Ricardo, por isso é que eu estou assim um bocadinho... Eu acho que vai ser uma goleada, acho que vamos dar aqui um festival, vamos dar chocolate, é aquilo que nós vamos fazer aqui. Vamos ver. Há sempre ali aqui um período de análise que eu costumo dizer aos meus jogadores, o mais importante são os primeiros 5 minutos, ver como é que o adversário se coloca, se me veio para cima de nós, se vai esticar longo, se vai esperar por nós, portanto, vamos lá, mas estamos preparados, mas acima de tudo, Ricardo, antes de mais... agradecer-te esta oportunidade. Eu não sei porquê, também podes-me explicar depois isso. Perdemos o contacto aqui durante alguns anos, não é? Sim. É preciso que as pessoas saibam isso. A minha primeira experiência, portanto, e a minha ligação contigo já vem de há uns anos atrás. Exatamente. Não é? Quando entramos nesta coisa do desenvolvimento pessoal, à distância, não é? Com certeza vamos vendo, não é? Pelas redes sociais, pelas coisas. Certo, mas este contacto deixou-me um bocadinho, por um lado, pronto, tinha algumas saudades também deixa ver o que é que vai sair. Certo. Depois sabendo, não é? Ultimamente não sei muito do Ricardo, mas aquilo que eu sabia dele, vai ser daqui um desafio, vai começar a mexer-me aqui em coisas da mente e eu não sei se vou estar à altura. Mas de qualquer maneira, pronto, agradecer-te realmente, pelo menos ter o prazer de voltar a falar contigo e depois, pronto, também procurar esperar estar à altura, portanto, das questões. Eu já te avisei que se eu não souber não vou responder, portanto, claro. Olha, vou começar a patinar. Pronto, não, estou sem problema. A ideia é mesmo ser aqui uma conversa informal e eu aqui para os nossos milhares de milhões de telespectadores de YouTube e Facebook aos espectadores que estão a ver, eu conheci o Fernando há uns anos, não sei exatamente há quantos, mas na altura que estavas a treinar o Aves, talvez. O Aves, exatamente, foi o Aves. Que estavas a treinar e nós tivemos ali um trabalho, colaboramos ali durante algum tempo com a equipa, contigo e com a equipa, e portanto foi aí que nós nos conhecemos e que nós trabalhamos aqui um bocadinho de conhecimento. Para as pessoas que não te conhecem tão bem, queres dar aqui uma pequenina resenha
do teu percurso, sei lá, quer enquanto jogador, quer enquanto treinador, como é que foi aqui o teu percurso para as pessoas também saberem um bocadinho da tua história? Claro. Pronto, acima de tudo dizer que portanto, sou um amante do futebol, toda a gente sabe, pratiquei futebol durante 15 anos, costumo dizer futebol profissional, portanto a minha paixão era o jogo, só que entretanto quando num determinado momento da minha vida percebi que o futebol não ia ser o meu meio de sustento, portanto não ia ter grande o meu talento não era suficiente, portanto tive que me dividir, portanto, e a minha ligação ao futebol foi sempre dividida. Estudava e jogava, e depois comecei a trabalhar e jogava, certo. E depois jogava, e depois quando vi, pronto, estabeleci-me na área empresarial ligada à hotelaria, pronto, também que são histórias muito giras, que eu nem sequer sei cozinhar um ovo, não, por acaso sei, mas meti-me aí numas aventuras muito interessantes, portanto, do lado empresarial, não é? Portanto, ao mesmo tempo, nessa altura já tinha também preparado, e porque gostava muito, fui muito influenciado por um treinador que tive, e tirei logo o meu primeiro e segundo nível de treinador, portanto, naquela altura, estamos a falar, tinha pai 29 anos, o meu primeiro nível foi com 24, ainda jogava. Ainda eras perfeitamente jogador ativo? Jogadores, é. Houve um treinador que me influenciou e disse, eu quero ser treinador. E tirei logo ali o primeiro nível, depois passado algum tempo tirei o segundo, depois houve ali um interrango, como sabem, a carreira de treinador é feita de 4 níveis. E depois quando depende, há alguns que não precisam de 4 níveis para ganhar o campeonato, pelo menos. Não, isso é outra história. O canudo não é o mais importante, mas é exigível, portanto, exigem agora, portanto, e eles têm que ter esse documento. Certo. Mas não há dúvida que isso depois não tem nada a ver com o resto. E entretanto, comecei a trabalhar ligado à área empresarial, mais ocupado, e depois a minha paixão por jogar levou-me para o futsal. Portanto, uma das minhas influências. E então eu joguei futsal quase até aos 45, eu ainda hoje pago para fazer um joguinho. E no futsal, descobri depois outras, portanto, joguei 15 anos futsal, 15 anos mais ou menos futebol profissional e depois mais 15 anos futsal. Certo. E entretanto, neste percurso, acabei por tirar o meu quarto nível. Portanto, neste momento sou, desde 99, sou um treinador UEFA Pro, que chama UEFA Pro, portanto, estou preparado para treinar qualquer equipa do mundo. Mas lá está, a conciliação entre aquilo que era a minha paixão ao futebol e a minha vida, e depois também a constituição da família, os negócios, tive sempre que me desdobrar, não é? De maneira a poder fazer essencialmente aquilo que eu gosto. Tive muita sorte, no meu ambiente familiar, a minha esposa tomou o comando dos negócios, portanto, neste momento temos um restaurante aqui na zona de Paredes, portanto, eu moro em Paredes, portanto, perto de Penafiel, quem não sabe, aqui no Norte, e que é um restaurante chamado muito bom, que eu conheço e já fui várias vezes, e é muito bom, a Casa do Baixinho, e eu só sou muito bom. Ricardo, deixa-me dizer, a minha esposa disse, olha, mas eu conheço esse senhor, quando eu disse, eu conheço o Ricardo, ele vem aqui muitas vezes, já veio aqui várias vezes com a família, isto não me digas, nunca me tinhas dado esse toque, fiquei surpreendido, ainda bem que vieste. Com muito gosto, sempre estou aí por esses lados, arranjo maneira de ir aí, porque é sinal que também quisemos marcar aqui um bocadinho a diferença, e é sinal disso. Por isso acabei por andar aqui no meio disto. Entretanto, os filhos cresceram e a paixão pelo futebol manteve-se. Em 2013, quando nos conhecemos mais ou menos, foi quando entrei no futebol profissional, portanto, eu depois aqui tive, e normalmente falo nisso, aqui na minha cidade de Paredes, tive o que mais as pessoas agora no futebol perguntam onde é que eu andei, não é? Porque só aparecia agora, sou um gajo velho, não é? Vou fazer 62 anos depois da manhã, sou mesmo velho, não é? Eu só de pensar que já vou a caminho de 70, um gajo que já não é velho, já é idoso, já acho que já sou idoso, já não sou velho. Mas quando olho ao espelho vejo isso, mas depois a minha cabeça ainda anda aqui algumas ideias um bocado malucas e eu não sei bem como é que me hei de lidar com isso. Mas o que é certo é que envolvi-me muito aqui também na minha cidade, portanto, meus filhos também cresceram aqui a autarquia, de certa maneira, gostou de algumas ideias que eu fui promovendo aqui no meu clube, e então avançou para um projeto de uma cidade esportiva, portanto, do Monte nasceu uma cidade esportiva, que hoje existe, portanto, onde o União Sport Clube Paredes funciona, e eu, antes do projeto ir à autarquia, com os arquitetos, portanto, tive muita intervenção naquilo, portanto, foi uma coisa que me realizou, porque tu foste quer jogador, quer treinador no Paredes. Sim, portanto, eu acabei a minha carreira no Paredes, não é? E depois também joguei futsal, portanto, pelo Paredes, e depois fui
numa primeira fase fui adjunto também de Paredes e depois de um presidente, já há uns anos atrás, pediam para eu coordenar a formação, portanto fui coordenador da formação e depois do coordenador da formação, portanto fui treinador de séniores e sendo treinador de séniores depois também saí num período aqui de 2 anos, fui para Lousada, voltei e tive 3 anos e meio como diretor-geral. Portanto, alavancamos aqui um projeto, portanto, que lá está, que está no início dessa cidade esportiva que foi construída, portanto, com uma série de dinâmicas que nós criámos aqui, portanto, que surpreenderam a autarquia e o presidente na altura, que era o Dr. Celso Ferreira, um bocado entusiasmado com as ideias. Vocês temos que promover isso, temos que fazer com que os outros percebam isso. No fundo, criámos alguns serviços virados para a comunidade, íamos buscar as crianças à escola, dávamos de comer, tínhamos professores, e no final do dia as miúdas iam para a dança, os miúdos iam jogar, portanto, foi muito giro. Sim. Portanto, isso envolveu-me aqui muito e deu muito prazer, eu senti muito realizado, portanto, e hoje essas estruturas existem. Portanto, a partir do momento em que senti que as coisas já não iam avançar, portanto, regressei à minha atividade como treinador profissional e, portanto, resolvi sair daqui, fui para o Espinho Aves. Portanto, em 2013 em Aves, foi quando nos encontramos, e pronto. Depois, de lá para cá, Santa Clara, que estive no Aves 2 anos, foi Santa Clara. Depois, a seguir à Santa Clara, depois tive 2 anos na China. Portanto, o Luís Castro convidou-me para fazer parte de uma equipa de treinadores para irmos para uma das maiores academias da China. Portanto, tive 2 anos na China. Portanto, com 56 anos, ir para a China, nunca na vida me passou pela cabeça que eu pensei que já ia morrer aqui na minha terrinha, mas ainda fui para a China. E depois vim, uma experiência fantástica. Tive também ali 4 meses, 4 e tal, entrei como segundo treinador no Varzinho, as coisas também ali não funcionaram muito bem. E no final, portanto, dessa época, quando pensava que ia ficar por aqui, apareceu um convite para ir para o Shakhtar. Certo. Também com o Luís Castro ou não? Não, ali já ia mesmo com o Paulo Fonseca, porque quem me convidou foi o José Boto. O José Boto é uma das referências do scouting mundial, portanto, esteve no Benfica há muitos anos. É uma pessoa que tem uma determinada visão do jogo, portanto, e sabe que eu também me enquadro dentro dessa visão, portanto, eu acho que ainda somos um bocado loucos que acreditamos que o jogo é para jogar com bola. Mas as ideias, pronto, adaptavam-se àquilo que o Shakhtar também, que a filosofia do Shakhtar é o estilo está acima de tudo, que é o presidente gosta que se jogue bem. E ele então, como sabia das minhas ideias, da maneira como eu já organizava as minhas equipas, pronto, convidou-me. E nesse caso, depois o Paulo Fonseca acaba por sair, portanto, eu já ia mesmo com o Paulo Fonseca lá. O Paulo Fonseca acaba por ir para Roma e eu acabei por estar depois, pronto, o Luís depois avança e acabei por ficar lá estes 2 anos. Pronto, e entretanto acabou em 30 de junho e por isso neste momento estou aqui pronto para tudo. Estou como o fulano da funerária, não quero que ninguém morra, mas quero que a vida corra. Agora pronto. Essa é uma descansar, vou, pronto. Portanto, é um bocadinho assim, resumindo e concluindo, é por aqui. Sim. Eu tenho aqui, só nesta história há 300 mil coisas que eu quero saber, mas se calhar vou pegar aqui nesta última coisa que tu disseste, que é o tempo esperado de vida de um treinador ao comando de uma equipa. Se calhar em Portugal, mas olhando assim um bocadinho, eu não sei como é que se é exatamente isto nos outros países também, que costumava-se dizer que na Inglaterra não é? Na Inglaterra os treinadores duravam vidas, não é? O Wenger teve não sei quanto tempo no Arsenal, o Ferguson teve 15 anos, para mais 20 anos quase no Manchester United. Mas aqui em Portugal parece que o tempo esperado de vida de um treinador é muito reduzido. E a minha questão é, o que é que tu achas que é a principal motivação de ter um treinador e depois despedi-lo para vir outro novo? Ou seja, porquê é que as coisas trocam tão rapidamente? Porquê é que é o treinador sempre aquele que troca? Porquê é que não há um projeto que... Se as equipas... Há basicamente algumas equipas em Portugal que lutam para o campeonato, certo? Sim, claro. Há algumas equipas que lutam para o campeonato. As outras não. Já podemos falar porque é que elas não lutam, mas à partida não estão a lutar para o campeonato. Então, nessa perspectiva, porque é que há tantas trocas de treinadores em equipas que na prática não estão a lutar para ganhar nada a não ser a manutenção, não é? Qual é a tua visão sobre isto? Pronto, a primeira tenho logo que dizer, portanto, o que valida realmente a competência de um treinador são os resultados. Certo. E ninguém está preocupado se ele tem condições, se não tem, se lhe deram as condições que ele queria ou se não. Portanto, a gente chega ali ao domingo, ganhou, perdeu, empatou, pronto, ganhou é bom, perdeu é mau. Se perder 2 ou 3 vezes seguidas, já as coisas começam a tremer, não é? Porque depois começam a vir as pressões, não é? E às vezes nem é importante nós, vamos buscar este porque, olha, ouviu-se falar e tal, mas ele afinal já não percebe que está a perder, portanto.
hoje a questão principal é como é que nós avaliamos o trabalho do treinador, não é? Tirando essa questão do resultado. Porque o resultado é uma coisa, e com certeza foi aí que eu aprendi contigo, foi aprender isso. O resultado é uma coisa que não se controla, não é? O resultado depende muitas vezes de fatores que são incontroláveis. Certo. E o futebol, então, a complexidade do futebol, portanto, dá mesmo que as situações sejam... Agora, há realmente, portanto, e aquilo que eu penso é que a seleção dos treinadores muitas vezes não obedece a um critério, não é? Obedece, de certa maneira, a um passado que vai lá, ou determinado tipo de consistência que o treinador possa vir a ter ou não. Certo. E muitas vezes, a maior parte deles obedece a contactos. Então, os contactos, a força dos contactos. A força, não é? Porque eu tenho bons contactos, tenho pessoas influentes e então eu vou-me mexendo. Ou então tenho um empresário, portanto, neste momento os empresários também já representam treinadores, têm alguma influência e vão metendo aqui e ali. Pronto, se te vais aguentando minimamente, portanto, a tua carreira vai. Se começas a ir para... E hoje não podes escolher, porque hoje não há projetos, portanto, aquilo é ir e depois ver, porque a oferta é tanta, há tanta coisa. Portanto, não há um critério, não é? Muitas vezes, em muitos casos, para perceber que perfil de treinador é que nós queremos, não é? Certo. Porque um treinador num contexto até tem vezes, mas quando o vão buscar, o contexto muda-se, as condições às vezes mudam, os jogadores são outros, portanto, e às vezes até que o processo comece a dar resultados, portanto, porque às vezes os resultados aparecem também fácil, não é? Mas depois também desaparecem, portanto, se não houver uma consistência de processo, as coisas têm tendência depois a cair. Certo. Portanto, e neste momento isso muda, porquê? Porque realmente os resultados não aparecendo e as pessoas que avaliam não tendo a capacidade para perceber, não, o trabalho está a ser bem feito, nós acreditamos nele, é assim que nós queremos, não há dúvida nenhuma que nós perdemos aquele jogo porque houve um golo na própria baliza, nós não ganhámos o outro porque houve ali um penalti que realmente a gente viu que não aconteceu, não ganhámos aquele porque o adversário realmente é melhor e até estávamos a jogar a -1, pronto, coisas que nós achamos que podem pesar, não é, naquilo que é realmente o desenvolvimento das ideias do treinador. Portanto, e aquilo que eu sinto também é que muitas vezes o treinador também não prepara quem tem à volta, não só os jogadores, mas mais quem tem à volta, para que este caminho vai ter altos e baixos, não é? E muitas vezes aquilo que marca a diferença do sucesso de muitos treinadores e em alguns projetos até sustentáveis é que naquele momento em que as coisas não estão a correr bem, a estrutura suporta, a estrutura percebe o que está a fazer, não é? O que está a passar, e então não acredita e procura saber o que é que falta para poder ajudar. A maior parte dos sítios, quando aquilo começa a não dar, eles começam a fugir, não é? E começam a achar que o treinador é que é o culpado, não vêm perguntar, olha, o que é que temos que fazer e a culpa também é nossa e vamos lá. E depois, como o futebol, como sabes, a pressão externa, não é? De meia dúzia de gaiteiros, por assim dizer, não é? Que metem aquela pressão e agora com redes sociais e tal, pronto. Há quem não aguente essa pressão exterior e depois as coisas acabam por sair. É um bocado por aí. Uma das coisas que eu fiquei surpreendido quando comecei a ter mais contacto com este mundo do futebol, nos outros desportos também acontece um bocadinho, mas no futebol é exacerbado. Aliás, no futebol tudo é exacerbado, não é? É tudo grande e tudo... É sempre tudo mais exacerbado exatamente por causa da dimensão. Mas uma coisa que eu fiquei surpreendido foi que eu imaginava que a principal emoção que fosse sentir das pessoas que estão no futebol fosse, sei lá, paixão, entusiasmo, felicidade. Porque tu tens jogadores que basicamente estão a viver o sonho de 90% das crianças, não é? 90% dos miúdos querem ser jogadores da bola e tens aquele grupo dali que está a ser jogador da bola. São mais amadores, mais profissionais. Eu já estive com equipas dos campeonatos nacionais, já estive com equipas semi-profissionais e com equipas profissionais. Mas de uma maneira ou de outra estão todos a viver o sonho, não é? Estão todos ali a viver o sonho. Os próprios treinadores, os próprios também estão a viver o sonho. Os dirigentes desportivos, normalmente, não é? São pessoas que gostam do clube, à partida, não é? Vamos ver, à partida gostam do clube onde estão e, portanto, aquilo seria um sonho, eles trabalharem no sítio onde gostam e, não é? Aquela coisa da paixão. Mas não é essa a emoção principal que eu reconheço. A principal emoção que eu reconheço em quase toda a gente é medo. Os jogadores têm medo do treinador, o treinador tem medo dos dirigentes, os dirigentes têm medo dos sócios, os sócios têm medo de perder, todos têm medo dos árbitros, os árbitros têm medo de não sei o quê. Há ali um clima, não é, que se gerou de alguma maneira em que a emoção principal é medo. Como é que um treinador consegue? Porque nós percebemos que o medo não é a emoção mais potenciadora de resultados. Absolutamente. Não é que seja mau. Às vezes ter medo também nos impulsiona para a frente, mas se forem demasia é paralisante.
como é que um treinador consegue dar a volta a isso dentro de uma equipa? Essa pergunta é fantástica, é pertinente e às vezes não é fácil, não é, lidar com isso. Mas essa é realmente a questão que eu ponho muito a ver, como é que nós quebramos ciclos negativos, não é? E não há dúvida nenhuma que hoje esse é o grande desafio, não é? Porque, e como nós também sabemos, não é, que energia negativa atrai energia negativa, não é? Energia positiva atrai energia positiva. Sim. É nós começarmos a entender que o que se está a construir, não é? É muito mais forte do que os simples resultados de um jogo. Okay. Muitas vezes nós estamos a falar o resultado de um jogo. Este fulano não percebe nada. Não, foi naquele jogo, o adversário foi melhor. Agora, não quer dizer que eu não merecesse até também ter ganho porque consegui fazer isso. Certo. Agora, a grande questão aqui é que começas a perder confiança. E quando tu começas a perder confiança, não é? O estado emocional, sabes, não é? Começa a tirar a iniciativa, portanto, e começa-te a aparecer o medo, começas a desconfiar do teu potencial, não é? E então nós depois começamos a querer ver as coisas ao contrário. Não, nós precisamos de um bom resultado, depois a equipa ganha confiança. Não, nós temos é que estar confiantes para fazer os bons resultados. É um bom resultado. Não é? Agora, como é que tu estabeleces, não é, estados emocionais de confiança? Certo. Tens que essencialmente, não é, perceber e saber lidar com aquilo que nós também sabemos, porque sabemos o que estamos a falar, não é? Que o nosso desenvolvimento pessoal dá-nos isso, que é como é que tu lidas com o falhanço, como é que tu lidas com o erro, não é? Portanto, e aquilo que nós precisamos de perceber é que nós temos sempre que recolher informação, não é? O que é que está mal, não é? E se aquilo não aconteceu, não é? Ir lá buscar a informação que precisamos para depois, através do treino, através de uma conversa ou através, portanto, irmos recuperar, não é? Ou melhor, irmos à procura de uma oportunidade, e temos, que o futebol dá-nos isso, de a seguir podemos fazer melhor. E focarmos nisso, não focarmos, não é? Do porquê é que isto ou porquê é que aquilo e começarmos a desviar a atenção. Depois temos esta questão, porque não é por mim, é pelo treinador, e portanto, eu às vezes costumo dizer, se estás à espera de ser feliz por causa das decisões do treinador, pá, então muda de vida, não é? Portanto, as coisas têm que depender muito mais de nós. Certo. Portanto, o quebrar desta onda negativa tem a ver que tu esqueceres que o passou já passou, não é? Ainda bem que passou, não é? E que agora vais ter a oportunidade de fazer melhor. E normalmente aqui entra uma coisa que eu dou sempre muita importância. E lembrar-me um bocadinho, sabes que o Guardiola nesta última época começaram muito mal, não é? Voltando ao futebol, e ele depois parou, não é? E disse, não, temos que fazer alguma coisa, que era precisamente aquilo que eu entendo, temos que voltar ao simples, temos que voltar àquilo como é que nós começamos. E então vamos recomeçar outra vez, não é? E às vezes isso basta, não é? Para nós nos libertarmos daquilo que está naquele momento a acontecer e depois também procurarmos criar aqui outras coisas que não têm muito a ver com o futebol. Eu às vezes costumo fazer isso. Porque às vezes o que conta são as relações pessoais que nós temos, não é? E quando o espírito começa a crescer, e aqui utilizamos algumas técnicas, portanto, tem a ver com uns jantarzinhos que fazemos, ou uns almoços, ou um churrasco, ou qualquer coisa, portanto, para sairmos daquele contexto negativo, não é? Para nos aproximarmos mais como grupo. Portanto, e isto depois começa-se a transformar. Portanto, não há dúvida que se a vitória aparecer logo, não é? É sempre mais fácil, mas às vezes é um clique. Isto por um lado. Por outro lado, o que está aqui em causa, Ricardo, é que cada jogador é uma individualidade. E há jogadores que conseguem ser tão negativos, não é? Que depois arrastam os outros. Certo. É? Portanto, e nós também sabermos onde é que eles estão, para os aproximarmos e individualmente procurarmos mudar as crenças deles, fazer-lhes acreditar, aquilo que estás a ver não é assim, já fizeste coisas muito melhores, já fizeste jogos fantásticos, portanto agora estás com algum receio de lidar com situações que para ti são fáceis, não é? O problema é que tu estás também a arrastar os outros. Portanto, consciencializar, não é? Os intervenientes e os jogadores que aquilo, no fundo, não corresponde àquilo que ele é. Não é? O potencial está lá, ele já o demonstrou, noutros contextos, e agora temos que recuperar. As coisas não estão a sair, que é aquilo que eu chamo de ser inteligente. Ser inteligente no futebol, eu acho que até na vida, é fazer o que é melhor para ti num determinado contexto. Certo. E se no nosso contexto, quando as coisas não estamos confiantes, o melhor para nós é dar um pontapé para a bancada, dá o pontapé para a bancada, ela vai e vem, a gente respira e vamos lá. Portanto, estes pormenorzinhos, estes pequenos truques, acabam por ajudar a que realmente as coisas. Mas isto não é só ao grupo de trabalho dos jogadores, depois também é o resto. Depois é o roupeiro, que já falou com não sei quantos, e os jogadores vão buscar a roupa e ele já está de trombas, não é? Sim. É o enfermeiro, o posto médico, o jogador vai se queixar e estás-te sempre a queixar e também já não quer fazer nada. E depois já portanto, começa a haver alguma descrença. Portanto, a ideia aqui
Hoje é muito mais difícil lidar com o que está externo ao grupo, e também temos que os desenvolver para eles se sentirem importantes, e criar estes truques que nos tirem desse estado emocional de desconfiança, não é? De nós próprios, para depois podermos responder de uma maneira mais confiante e através de coisas simples. Pelo menos é essa a estratégia que normalmente eu uso. Isso leva-me aqui a duas questões relativamente diferentes. A primeira é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes é para mim difícil perceber determinadas coisas, que é, tu tens um jogador, sei lá, podia-te dar o exemplo, por exemplo, do Jamie Vardy, não é? Que em 4 anos passa tipo da última divisão quase inglesa para a Premier League, não é? E portanto tem aqui uma carreira, aos 26 é que começa a ter uma carreira fulgurante no futebol, quando antes ninguém via nada. O exemplo do lateral de esquerdo do Porto, que jogava no Mirandela há 3 épocas atrás, depois vai para o Santa Clara, depois vem para o Porto, depois está na Liga dos Campeões, até marca um golo, etc. Tens vários exemplos de jogadores que estão numa equipa mais ou menos de aquilo que se chama de meio da tabela, não é? Aquelas equipas que estão mais ou menos a lutar pela promoção e que depois passam para uma equipa grande e têm uma performance espetacular e vice-versa, não é? Os jogadores que têm uma performance muito boa e noutra têm má. A minha questão é, se de facto a qualidade dos jogadores está lá, porquê que as outras equipas não são mais competitivas? Ou seja, porquê que estas equipas no meio da tabela, porque hoje em dia os métodos de treino são conhecidos por toda a gente, já ninguém inventa treinos, não é? que sejam só deles, não é? Tu tens acesso aos treinos do Guardiola e do Mourinho e eles têm aos teus e toda a gente tem os métodos, as metodologias de treino, está tudo na net, está tudo ensinado, está tudo escrito e tudo isto. Portanto, todos têm acesso. As condições em si, eu quando era miúdo, o meu padrinho tinha um clube de futebol, era o Clube Atlético de Fredão, ali numa aldeia perto de Amarante. E aquilo, eu às vezes ia com ele, não é? Jogar ali naqueles jogos, não é? Ele ia ao Lixa, ao Sete, Baltar, portanto, e ali aquelas equipas da zona, não é? E os balneários às vezes eram uma coisa que eram por demais, horríveis, campos de terra batida, quando a malta fazia um carrinho vinha todo rasgado, não é? Desde a canela até à coxa, toda a sangrar, coisas assim. Hoje em dia não, hoje em dia a maior parte dos campos, a maior parte dos estádios, das equipas pelo menos profissionais, tem boas condições, tem roupeiros, tem caminhonetas para os levar aos sítios, tem fisioterapeutas, tem massagistas. As condições em si, claro que são diferentes, mas não são assim tão diferentes. Porquê que há uma diferença, às vezes, tão grande de performance entre umas equipas e outras? Sabes que isso por acaso tem a ver também, nós relacionámos isto com a evolução dos talentos, a promoção dos talentos no futebol, não é? Certo. Eu gosto muito de citar o professor Júlio Garganta, portanto, que é um professor universitário aqui da Faculdade de Desporto do Porto, em que ele diz, se pegares em 2 plantas, não é, iguais, uma puseres ao sol e regares, não é? E se puseres outra atrás da porta, portanto, à sombra, não é? Qual é que vai desenvolver mais? Portanto, para dizer o quê? Para dizer que o contexto em si é muito importante para o desenvolvimento de uma determinada atividade, não é? Portanto, aquilo que te rodeia, o meio ambiente, portanto, vai proporcionar que tu tenhas melhores recursos, não é? E esses melhores recursos vão-te potenciar, não é? Isso por um lado. Por outro lado, que é aquilo que eu de certa maneira também sou um bocadinho crítico, e quem conhece no futebol, é que, por exemplo, eu acho que a qualidade do jogador português está muito acima da qualidade do jogo que se joga em Portugal. Portanto, e aquilo que tu disseste é verdade, porque há jogadores que num determinado contexto até nem são grande coisa, mas depois vão para outro contexto e eles mostram todo o seu potencial. O jogador português, quando vai para o estrangeiro, a maior parte dos casos, em alguns casos, nós temos melhores jogadores, temos jogadores no topo, não é? Temos o Bernardo, que nos jogou aqui no Benfica e que está, por exemplo, que é um exemplo, mas há muitos mais. Portanto, tem a ver um bocadinho com aquilo, a ideia e as ideias, portanto, e os contextos onde os jogadores são inseridos, e depois também tem a ver com as ideias que os treinadores também promovem, não é? Porque se tu pegares num jogador criativo, faz valer da técnica, a sua arma, se o enquadras numa equipa, porque foi um bom negócio, porque o empresário arranjou e não sei o que mais, numa equipa com um perfil diferente, portanto, e assim, logo assim de primeira somos capazes de nos lembrar do Félix, não é? Certo. Portanto, tem um perfil e que vai para o Atlético de Madrid, portanto, não deixa de ser um miúdo com montes de talento, mas que não é totalmente aproveitado no Atlético de Madrid, mas não deixa de ser uma peça importante lá. Agora, todos nós reconhecemos que, com certeza, o perfil daquela equipe e as ideias daquele treinador, não é? Não serão as melhores para ele evidenciar todo o seu potencial. Portanto,
E isto, hoje, quem é que pode lidar com isso? Não é? Porque hoje ninguém se está ao luxo, estão os milhões, 115 milhões, ou 110, não sei quanto é que foi, ou 100 milhões, não é? Eu agora vou estar preocupado se aquilo, se ele está no contexto bom ou não. Portanto, isso é um lado. O outro lado, portanto, noutras dimensões, tem essencialmente a ver, que eu penso, e é isso que eu também calvo contra mim, também, e por isso sou um bocado crítico, tem a ver essencialmente com as ideias que o treinador promove. Depois há aqui outra coisa que estavas a falar sobre o ser competitivo, que é, eu costumo dizer, tu tens que escolher a maneira como queres perder, não é? Como é que tu queres perder? Queres perder ali escondidinho, ali atrás, fechadinho, a ver se depois numa bola parada vais ali, ou queres perder a tentar e ganhar, a tentar fazer alguma coisa, não é? Portanto, porquê? Porque eu às vezes digo, às vezes é perder duas vezes, perdes pelo resultado e perdes depois pela exibição, não é? Que acabas por não nem sequer mostrar nada, não é? Portanto, e envolves os teus jogadores nisto. Porquê? Porque há sempre dois tipos de treinadores que eu às vezes costumo dizer. Os que se servem dos jogadores para fazer carreira, não é? Mas eu acho que era melhor, aqui não estás para achar nada, aqui quem manda sou eu, faz o que eu mando. Ficas aí, controlas este gajo, controlas este espaço e quando me puderes põe a bola na frente. Não quero que saias a jogar. Pronto, e o rapaz faz. E o gajo até tem bons resultados, não é? Mas os jogadores acabam a época e ninguém os quer. A outra situação é tu ajudares também, portanto, os teus jogadores a promoverem-se, portanto, a jogarem um jogo, não é? que os promova, e ir à procura de um resultado. Porque muitas vezes, como já disse, perdes do resultado e perdes pela exibição. Portanto, há aqui várias coisas, não é? Que hoje, atendendo àquilo que tu falaste, que é a palavra-chave, que é o medo, não é? Portanto, de realmente a gente achar que se for através disto, se eu estiver aqui, se eu não perder já não é mau. Se eu não perder já não é mau. Já é um pontinho, já não dá. Portanto, esta maneira de estar no futebol, ela é aquela que neste momento tem maior porcentagem. Portanto, se me perguntas a mim, eu nunca serei assim, não é? Porque eu posso ganhar ou perder, mas eu também tenho que ser feliz, porque a minha experiência diz-me, dá para ganhar e perder com todas as ideias. Agora, tem que haver alguma que diga com a minha personalidade, com aquilo que me realize. Agora, não há dúvida nenhuma que, Ricardo, os contextos e depois a maneira como tu, não é, proporcionas, não é, ideias positivas aos teus jogadores, portanto, vai marcar a diferença entre uns e outros. E hoje isso marca muita diferença, porque nós olhamos para jogadores e vemos jogadores ali com talento e eles depois só aparecem aos 27 ou 28 anos e dizem, mas onde é que este fulano andou? Olha, andou por aí em clubes onde queriam era gajos que lutassem, que dessem uns socos, que dessem não é? Certo. Como tu sabes, a palavra que mais ouves hoje no futebol, mesmo à toa, hoje temos que sofrer. Uma coisa que eu não consigo perceber. Hoje ganhamos, mas temos que sofrer, temos que ter espírito de sacrifício, entre ajuda, mas se não sofrêssemos não conseguíamos este pontinho. Eu às vezes digo assim, sofrer, mas que o gajo estava a jogar com a perna partida, a espetar-lhe uma faca debaixo do braço, o gajo estava sem nariz e estava ali a sofrer. Não. Agora, o adversário é melhor, não é? Puseram-te a defender, tiveste que defender mais, mas defender faz parte do jogo, não tem que ser sofrimento, tens que ser competente, é uma parte do jogo, tu tens que, não é? Tens que aceitar. Portanto, há aqui uma linguagem muito depreciativa, não é? E depois há aqui contextos que realmente, não são favoráveis ao melhor que nós temos, que no fundo é o potencial dos jogadores. É um bocadinho por aqui. Como é que tu enquanto treinador, os treinadores, principalmente das equipas profissionais, não é? Estamos a falar, claro que obviamente daquelas 4, 5, 6 equipas que aparecem mais nos jornais, esses estão mais expostos mediaticamente do que os outros, obviamente, não é? Então, Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória Sport Clube, Marítimo, há algumas equipas que são mais mediáticas, mas todos eles têm que ouvir os treinadores de bancada, a mandar uns bitites, têm redes sociais, têm que estar nas conferências de imprensa, como é que o treinador, como é que consegues reagir a isso e manter a tua ideia, a tua identidade? Isso faz-te mudar as ideias? Isso influencia? Não influencia nada? Sim, isso hoje estamos a falar desta semana, falei com a integração que tive ao Brasil, falei um bocadinho disso, não é? Hoje, a questão da comunicação, não é? Hoje o treinador, e por isso, pronto, eu devo muito também ao desenvolvimento pessoal e à ligação que tive com vocês, porque ajudaram-me a abrir a minha mente e a perceber que eu já o tinha muito na minha vida particular e na minha atividade como empresário. Não é? Está aqui um lado criativo que eu tenho, que eu se o perder morro, portanto, e o futebol permite-me isso. Não é? Agora, é preciso começar a perceber, não é, como é que nós vamos promover também a nossa atividade, portanto, o que é que nos rodeia e os novos desafios que aparecem aí.
E as novas tecnologias, pronto, foi uma coisa que a mim me desafiou sempre, não é? Eu tenho que, pronto, eu tenho que saber mexer, eu tenho que me saber rodear e munir de algumas ferramentas, não é, que me permitam responder a tudo isso, porque isto mudou, não é? O foco mudou. Nós, há um bocado falava com a minha esposa, não é? Hoje as pessoas estamos à mesa e o telemóvel está ao lado, não é? A gente vai comer a qualquer lado e então a gente leva o telemóvel, não é? Porque estamos ali ligados e nós já não comunicamos uns com os outros, nós mandamos mensagem. Portanto, e no futebol isso acontece o mesmo. Portanto, desapareceu o foco, não é, daquilo que é essencial, não é, para a comunicação e isto vem outro. E então nós temos que ter essa capacidade, não é, de perceber como é que nos vamos posicionar em relação a isso. E não há dúvida nenhuma que qualquer fulano, qualquer canto do mundo, não é, pode acender uma fogueira na relação de um treinador ou um treinador com um clube ou numa situação qualquer, pá, do nada, e ninguém o conhece, não é? Porque isto das redes sociais é muito importante. Por isso, estás preparado para perceber que há uma mensagem que tu tens que passar para o grupo, há uma mensagem interna que tu tens que preservar o teu grupo, tens que defender o teu grupo, não é? E ao mesmo tempo, neste momento, acho que o treinador também tem que saber fazer-se rodear de gente que saiba orientar os jogadores também para isso, não é? Depois, se a gente quiser saber uma informação sobre os jogadores, hoje vais, clicas o nome e vai-te aparecer alguma coisa, não é? Agora, nós muitas vezes, eu no meu tempo, nos meus cursos de treinadores, não fomos preparados para isso. Eu ainda agora sinto, também tive, a Federação Portuguesa de Futebol fez um inquérito também num estudo que estão a fazer, não é? E quando eu falo, portanto, já não se fala em marketing, também se fala, mas fala-se em personal branding, não é? Nas marcas, não é? Tu tens que saber o que é que isto quer dizer. E alguns, quando eu falo nisto, ficam admirados. Vais ao Google, pões o teu nome, depois vês o que é que aparece. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os conteúdos que tu pões, com todas as relações que vais criando, aquilo que sai sobre ti, para te posicionares de uma determinada maneira. Agora, saberes lidar, não é, com toda esta pressão, não é, requer de ti uma grande capacidade, um grande equilíbrio mental. Porque já não basta, neste último ano e tal não foi, porque não havia gente nos Estados, portanto eu acho que foi um alívio, não é? Mas já não basta realmente essa pressão dos Estados, pronto, e esse calor que às vezes também é preciso. Isso influencia mesmo? O fator casa é mesmo um fator? Em alguns casos influencia, que há jogadores que se sentem, pronto, mais motivados porque estão a ser avaliados, estão a ser ali, não é? Sim, mas isso estão a ser avaliados quando vão jogar ao Dragão, ou quando vão jogar à Luz, ou quando vão jogar a... Não é? Absolutamente, mas essa pressão tem dois lados, não é? Por um lado inibe e por outro lado motiva, não é? Agora, o que é que tu queres? O teu trabalho como treinador é dizer assim, malta, se o estádio estiver cheio, ainda bem, para que temos aqui gente, não é? E quanto mais eles assobiarem, é sinal que nós estamos a fazer um bom trabalho, portanto, tens que conseguir criar aqui alguma flexibilidade mental, no sentido de eles focarem na tarefa, não é? Naquilo que têm que fazer, nas relações que têm que ter com os colegas, não é? E esquecer-se um bocado disso. Portanto, esse controle emocional, hoje tem que ser uma coisa muito importante, não é? Portanto, o jogador não se deixar levar por esse controle, mas até pela positiva e pela negativa, não é? Depois, quando fazes uma coisa bem, pronto, vem tudo, foste o maior e já achas que és maior, mas depois a seguir as coisas já não funcionam. Portanto, hoje o controle emocional, não é? É muito importante para gerir tudo isso, numa parte externa e depois na parte interna também do jogo em si, não é? Também tens ali sempre desafios, o árbitro está a perseguir a tua equipa, não está a ter boas decisões, já estás a perder o controle, já estás a dar armas a ele, portanto já deixaste de focar naquilo que é a tua tarefa para te focares nas decisões do árbitro, já estás perdido, não é? O adversário provoca-te ali desequilíbrios também, já não basta, mas depois também em termos de... Há muita coisa, sabes, que no fundo nos obriga a ter essa capacidade, não é? Esse controle emocional. E qual é o segredo? Foca-te na tua tarefa, foca-te na relação que tens com a bola, com o jogo, e o resto, esquece, é um bocadinho por aí. Nós estamos aqui a falar já há algum tempo e já falamos sobre o medo, sobre o estado emocional, a importância da gestão dos estados emocionais, dos ciclos de vitória e como é que a mentalidade pode influenciar isso e as criações de espírito de grupo. Agora estávamos a falar de toda esta capacidade, quer de comunicação, quer de controle emocional. E tu estás basicamente a referir pontos, e eu já ouvi outros treinadores a referirem esses pontos, a dizer, quando nos perguntam, mas quais são as características mais importantes para um jogador ter sucesso? E eles dizem, tem que ter cabeça, tem que ter controle emocional, tem que saber, claro que eles têm que saber jogar, têm que ter talento, saber jogar a bola, mas depois o que faz a diferença é isto. E uma equipa de futebol profissional tem um preparador físico, não é? Tem um treinador de guarda-redes,
tem um roupeiro, tem um treinador, tem um ou dois treinadores assistentes, tem um treinador principal. E onde é que está o preparador mental? Porque é que a maior parte das equipas de futebol, eu digo a maior parte porque sei que há muitas que, há algumas que já têm, alguém mais focado nessa parte, mas a maior parte das equipas de futebol não tem uma preparação dos seus jogadores, não tem um acompanhamento, nem que seja através sei lá, o Porto tem um gabinete de psicologia, não é? Portanto tem ali um acompanhamento psicológico para os jogadores, não é bem a mesma coisa que nós estamos a falar, mas tem alguma coisa, não é? Onde é que está nas equipas técnicas o desejo do próprio treinador de dizer assim, eu tenho que ter aqui alguém na minha equipa para trabalhar esta parte, para me ajudar a trabalhar esta parte com as pessoas todas. Porquê é que isso não é... Por acaso, sabes que o futebol agora começou a abrir, não é? As áreas são tantas, não é? Esquecer-se aí do nutricionista e fisiologista. Exatamente, certo. Mas também já há o mental coach, já há jogadores que já têm o mental coach, não é? Certo. Já perceberam isso. E depois também já alguns têm o personal trainer também, portanto, já, além disso. Portanto, e até nisso já os clubes já se estão a adaptar para perceber. Agora, tudo o que é novo para entrar no futebol causa... Mas o que é isto? Mas isto agora não é? E é muito curioso isso, porque quando eu cheguei ao Shakhtar, portanto, fui chamado lá pelo diretor-geral, o CEO perguntar-me porque é que os miúdos na minha equipa jogavam bem, mas quando iam à seleção da Ucrânia não jogavam nada, quando iam à Youth League, portanto, o Sub-19 também, portanto, não jogavam, não mostravam, e comigo, pronto. E isso, não é, tem essencialmente a ver, não estive ali a dar as explicações todas, mas tem a ver, lá está, com muitas coisas, não é? O contexto e depois a mensagem, portanto, não poderia estar a dizer assim, olha, tem a ver com o treinador, isto ou aquilo. Portanto, mas quando me perguntam aquilo que marca a diferença para jogarem o jogo que eu quero e o jogo que o Shakhtar quer, que é um jogo apoiado, curto, um jogo, não é, com estilo, portanto, ligado, isso requer estados emocionais de confiança, não é? Por um lado. Mas, por outro lado, tu também tens que ser competitivo. Portanto, e ser competitivo tem muito a ver com a tua capacidade interior de procurar ser melhor dia após dia. Não é só ser competitivo com o adversário. Com o adversário tens que ser melhor do que ele. Não importa se és bom ou não, tens que fazer melhor que o adversário. Certo. Quando eu falo nesta questão, e isto tem a ver com mentalidade, não é? E outra parte tem a ver com técnica. Portanto, aquilo que eu achava, portanto, nós temos que mudar a mentalidade, criar uma mentalidade competitiva, não é, nos jogadores, e ao mesmo tempo eles têm que evoluir também a nível técnico em alguns aspectos. E então, quando se falava em mentalidade, lá está, o máximo que consegui foi que metessem, não é, uma psicóloga. Por acaso foi uma agradável surpresa, porque eu quando digo porque é que os meus jogadores evidenciavam, porquê? Porque eu sei como é que é de tocar a cabeça deles, não é? Portanto, e foi isso. E isso tem a ver com o quê? Teve a ver com o quê, Ricardo? Porque é que eu há uns anos atrás, portanto, desde que conheci até antes, que eu tinha ido na associação, até encontrei o Pedro. Sim. Porque para mim, o que está por trás do jogador é muito mais importante. Por isso é que nós citámos o Manel Sérgio, não é? Portanto, jogador de futebol não é um jogador de futebol, é uma pessoa que joga futebol. Portanto, quanto tu melhor entenderes a pessoa, com certeza vais melhorá-lo e vais potenciá-lo melhor na área em que ele está inserido. E isto não está ao alcance de toda a gente. E quando me vêm falar numa psicóloga ou num psicólogo, sei, pá, mas é que não somos malucos. Portanto, é esta barreira que o psicólogo é o plano não é? Que trata os malucos. Não é? O estigma, sim. O estigma. Portanto, há sempre tudo o que é novo, nós mais atrás. Portanto, e isso por um lado. Por outro lado, quando vem alguém licenciado, não é? Ou doutorado numa determinada área, vem a expor as fragilidades do treinador também. Não é? Porque eu estou aos berros com os meus jogadores, porque eu estou a tratá-los de abaixo não sei de quê, e estou ali a dar-lhes com o chicote, e eles estão com 3 indivíduos, e não vem o doutor lá, psicólogo, mister, você tem que ter calma, mano. Por isso é que já falámos o coach do coach, portanto, quem é que treina o treinador, não é? Porquê? Porque o treinador não está preparado para saber lidar com isto. E isto causa desconfiança e causa insegurança no treinador. O meu ponto é que ele também tem um preparador físico que também expõe algumas fraquezas, porque ele não precisa de saber tudo sobre preparação física. Treino de guarda-redes, não é? O treinador não é esta figura mística que tem que saber lidar de técnica, de tática, de treino, de físico, de nutrição, de descanso, não é? Tem que saber fazer tudo. É um líder que tem que ter uma equipa para o ajudar, não é? Todos no mesmo objetivo. Não é? Absolutamente. Um scout, não é? Tem que ter um olhar. O grande problema, Ricardo, é que depende de onde é que tu estás. Pois. Tu quando vais apresentar um orçamento
e diz assim, eu preciso de um psicólogo, aquilo já corresponde a mais não sei quanto no orçamento, e já tens o gestor a dizer, mas isso não há espaço, ou então dão-te um orçamento, e tu dizes assim, olha, você tem aqui 1.000 euros para distribuir, quantos elementos a equipa técnica quer? Olha, o orçamento para a equipa técnica é este. E tu vais, se eu começo a distribuir, eu não ganho nenhum. Certo. Não, mas a minha questão passa... eu acho que há aqui 2 pontos, né? Uma tem que ser, o treinador tem que comprar a ideia, e depois o clube também tem que comprar a ideia, porque claro que nós temos clubes que têm dificuldades financeiras e têm que um orçamento contido, mas há clubes que dão, sei lá, que pagam salários acima dos 10.000 euros, não é? E depois dizem assim, mas não temos 2.000 para dar aqui um tipo para estar aqui a fazer este trabalho, mas vamos comprar um jogador por 2 milhões. Espera aí, não é? Não, há precisamente isso, não é? Porque as pessoas não estão receptíveis a isso, pá. Mas o que é isso? E isso lá está, por exemplo, para mim, isso para mim é o mais importante, não é? Por isso é que eu fui atrás da PNL, fui atrás do coaching e ando sempre aqui, porque para mim, os jogadores para jogarem o meu jogo e no contexto, portanto, normalmente a história da minha vida é um bocadinho, chego a qualquer lado, digo assim, escolher os jogadores, eu nunca escolhi os jogadores, quais são? São estes, vamos lá, não é? E depois eles começam a crescer, porquê? Porque tu começas a tocar e começas a fazer acreditar que eles, muitas vezes, eu às vezes costumo dizer aos meus jogadores, eu devo ser o único que acredito, eu acredito mais no vosso valor do que vocês próprios. Não é? Olha, já não fizeste isto, não fizeste isto, não fizeste. Agora só por falhaste aqui, agora porque nos jogas já achaste. Portanto, lidar com isso não a maior parte, por exemplo, nós os ucranianos tivemos um problema muito grande, por exemplo, mentalizar, e por isso a psicóloga entrou, mas era mais até para preparar os treinadores ucranianos, não é? Aquilo é sangue sólido, aquilo era do chicote, os miúdos, portanto, e tu quando inibes, quando não sabes como é que há de se comunicar, eu passo a vida nas minhas equipas a puxar a autoestima para cima, depois os gajos falharem, já falhou, o que é que eu vou estar a olha, vamos lá, pronto, já passou, vamos lá. Porquê? Porque normalmente eu sinto que pronto, tu escondes-te, inibes-te e quando te inibes, não queres a bola, não queres jogar e as coisas não saem bem. Sim. Agora, quem é que percebe isto? Quem é que tem sensibilidade para lidar com isto? Quem é que entende não é, a importância disto? E eu entendo e digo assim, na minha equipa técnica, não é, eu quero meter um mental coach. Não é? E os gajos, pronto, dizem-me assim, mister, olha, está aqui o orçamento e tu divides. Não é? Então, em vez de ter um preparador físico, antes quer um mental coach. Eu sou capaz de fazer isso, mas a maior parte, não. A gente quer o preparador físico, vai-me garantir que os gajos, pelo menos, vão correr, saltar e pinchar, não é? E agora o GPS, aquilo até tem limites, aquilo tem mínimos, não é? O gajo tem que correr o mínimo isto, se não correr no final do jogo ainda vai para o tapete, ou no final do treino, lá para correr, portanto, já vi gente a topo a fazer isto, tens de correr 12 km no treino, que no jogo também corres daí para cima. E se no treino só corres 18, agora vais para o tapete e vais fazer o resto. Portanto, aquilo é aquilo. Por isso, agora, mental, a parte mental, isto é para malucos ou gajos. Portanto, hoje ainda não há essa sensibilização, Ricardo, de perceberem que realmente tudo começa por aqui. Engraçado. Tudo começa por aqui. Eu tenho mandado a divertir muito. Eu acho engraçado porque quando na teoria, é isso que todos referem. Ou seja, na teoria todos dizem assim, não, precisamos de um jogador que esteja preparado e que esteja emocionalmente forte e que seja mentalmente forte e que consiga lidar e que tenha confiança, não sei o quê. Ok, como é que treina isso? Pois... Não. Por isso é que, pronto, eu acabo por me divertir e quando falo nisto, eu tenho sempre muito gosto de dizer, não, porque eu fui à procura de respostas porque eu também me senti inseguro em muitas coisas, não é? Portanto, e há quem... Agora, quando nós falamos em psicólogo, o gajo está maluco. Em casa, até em casa, nas nossas relações com amigos, porque é que não pedes ajuda? Eu ainda não estou maluco, ainda está... Portanto, nós ainda estamos a esse nível. Agora, digo-te uma coisa, o próximo passo, o caminho seguinte, para quem já lida com isto, já as coisas estão a acontecer. Mas quem não perceber isso, a importância disso, ainda por mais nesta sociedade hoje em dia, não? E agora ainda para mais com este vírus, só que anda tudo aí frustrado, anda tudo aí não sei o quê. Portanto, sem saberem muito bem como é que andam a fazer com isso. Como é que tu além na Ucrânia, além do vírus, tiveste que lidar com a situação da guerra? Quer dizer, não diretamente, porque a guerra não estava a acontecer lá, mas o Shakhtar... O meu clube, o Shakhtar... Está deslocado, não é? Absolutamente. Eu, por acaso, sabes, ainda consegui virar isso a meu favor. Ok. A virar. Porquê? Porque eu queria ali, quando me apercebi, tanto das pessoas boas que eu tinha à minha volta, condições fantásticas,
Mas já no lado do Shakhtar tem um contexto único e difícil. Portanto, Donetsk está sobre domínio meio ucraniano e meio russo, portanto, há lá um conflito armado. Nos últimos 7 anos eles deslocalizaram, não é, tudo que era a estrutura do futebol, portanto, e perderam o usufruto de um dos maiores estádios, os mais bonitos da Europa, que era o Donbass Arena, não é? Portanto, que também foi de certa maneira vandalizado numa parte, como dizem. Portanto, agora eu só ponho esse cenário para quem... Imagina que o Porto, não é, tem que ir, com a sua formação e com tudo, jogar para Lisboa. Tudo, não é? Jogar para o Estado da Luz. Portanto, nós neste momento, o Shakhtar neste momento joga no estado do Dinamo. Do Dinamo de Kiev. Em Dinamo de Kiev. Portanto, estás a imaginar, com formação e tudo mais, vamos para Lisboa, não é? E temos que viver ali e temos que competir uns com os outros e tudo mais. Portanto, agora, mudas de treinadores, as famílias ficam no Porto, não é? Presas, porque depois não se pode entrar, portanto, há todo ali um contexto muito... Certo. Mas apesar disso, pronto, não há dúvida que o Shakhtar também, portanto, tem a sorte de o homem mais rico da Ucrânia, portanto, é o dono do Shakhtar e realmente cria condições fantásticas, mas aquilo que me admirou mais, quando eu disse que virei, portanto, eu chamei-lhe o espírito de Shakhtar. Eles, apesar de estarem deslocalizados, apesar de não terem as melhores condições de estarem a criar, eles continuam a lutar, continuam a ganhar e continuam a provar que aquilo não serve de desculpa, não é, para poderem dar o melhor deles. E continuam a ser campeões e continuamos... Portanto, e eu, de certa maneira, para eu mudar um bocado a mentalidade, não é, e começar a trazê-los mais para esse lado, para eles perceberem que tudo depende de nós. Pá. A gente até não estamos na nossa cidade, não estamos na nossa terra, não temos os nossos fãs a apoiar-nos, mas pá, é isto que nos caracteriza. Porquê? Porque nós enfrentamos qualquer desafio como se tivéssemos isso tudo, e isso é importante também para darmos estas alegrias e esta força a toda a gente que gosta de nós. Portanto, mas não há dúvida nenhuma que, portanto, este contexto é um contexto único, mas que ao mesmo tempo, pronto, fez com que o Shakhtar se reorganizasse, se adaptasse, portanto, e criasse as melhores condições. Posso dizer que eu tinha 4 campos relevados, tinha 2 sintéticos, portanto estávamos num hotel, numa localidade, portanto, mas não era por aí que nós deixámos de ter condições, mas é um exemplo de resiliência e de quem realmente não precisa de desculpas ou não se agarra a desculpas. Notaste muito que te afetasse muito, quer treinos, quer jogos, o facto da pandemia impedir contactos, não ter gente no estado? O que é que foi o fator que mais influenciou? Olha, isto realmente eu acho que influenciou um bocadinho toda a gente, mas pronto, a mim pessoalmente influenciou porque eu estava num hotel com os miúdos, portanto, estamos num hotel e de momento para o outro, quando aquilo avançou, mandaram toda a gente embora. Eu fiquei 2 meses e meio dentro de um quarto de hotel, só tinha o ginásio e umas pessoas para cozinhar para mim, mas quebrou-se ali qualquer coisa, não é? Portanto, ainda para mais, eu nesse momento já ia com 4 pontos de avanço, portanto, no primeiro lugar para o título Sub-21. Eu costumo dizer, fui campeão na mesma, porque eu ia em primeiro, agora acabou, não tenho culpa, eu ia em primeiro, portanto eu ganhei. Mas não há dúvida nenhuma que nós precisávamos. Mas foi uma situação, pronto, que não nos deixou confortáveis, não é? E depois aqui, lá está. Quando tu olhas para isto, e eu às vezes, esta pandemia, a mim, pelo menos, criou-me aqui um universo de oportunidades, pelo menos a nível de relacionamentos, não é? Porque tu hoje... fazermos esta entrevista, ou estamos aqui a comunicar um com o outro, não é? Foi por causa da pandemia, porque senão isso não é? O Zoom começou a ter uma dimensão terrível. Eu apanhei-me, não é? Com os meus assistentes, cada um em sua casa, a dar treinos aos miúdos em casa deles, não é? Certo. Um cão lá à beira, uns com o telemóvel, outros daqui, a fazer uma ginástica, a brincar com a bola dentro de casa, só para os animar, para os manter ativos. Certo. E eu nunca pensei assim, mas afinal, o que é isto? Não é? Portanto, isto chocou toda a gente, não é? Agora, nesta confusão, sabes que, pronto, eu já na altura dizia, eu costumo dizer que o melhor está para vir, mas tudo isto que está a acontecer vai ter, não é? Vamos ter que pagar isto, vamos ter que recuperar isto, não é? E recuperar isto vai nos trazer outras coisas que eu acho que até piores que o vírus. Agora, não há dúvida nenhuma que nós não estávamos preparados para isto, não é? Agora, quando tu lidas com grupos, quando lidas com jovens, é que importaram aquilo que eles mais gostam de fazer, não é? Que é jogar, estar uns com os outros, não é? Foi uma situação um bocado complicada. Portanto, aquilo que, no fundo, a mensagem que nós passámos na altura foi: malta, procurem, não é? Passar o melhor tempo possível. Este espaço que estamos aqui a falar pelo Zoom é só para a gente mandar umas bocas. Eu brincava um bocado com eles, criei propriamente até um hino, criámos uma música, pronto, depois cantávamos todos.
eu no meio do quarto, portanto, lá está, a imaginação tinha que estar a funcionar para tornar o ambiente, não é? Saudável, pá, o miúdo estava no quarto a fazer, olá, quem é que está aí ao teu lado? Pá, e debaixo da cama, pá, está aí a tua namorada, de certeza, pronto. Para os miúdos se rirem, depois uma dava uma boca, porque no fundo o que nós queríamos era um bocado isso, não é? Portanto, deixarmos de pensar que estamos isolados, mas não, temos aqui o grupo e temos... por isso foi um período em que nós tivemos que usar um bocadinho a imaginação, criar outra estratégia e ao mesmo tempo, portanto, para passar o tempo, a mim abriram-se outros canais, comecei a ser convidado, eu tinha uma agenda na minha parede, portanto, depois também a gente acaba de ser um bocado repetitivo, mas fez-me sentir que nós temos, no meio disto, não é? Lá está, e a nossa capacidade de nos adaptarmos, a nossa flexibilidade, não é? De fazermos com que as coisas façam sentido, não é? Não tendo aquilo que é essencial, que é o contacto das pessoas, portanto, e aquilo que eu mais sinto, não é? Eu agora, quando vou para cumprimentar alguém, pergunto sempre, quero um soco, quero uma cotovelada ou posso dar um abraço? Não é? Porque hoje estamos... Mas pronto, mas lá está. Felizmente penso que as coisas estão a ser ultrapassadas, mas não há dúvida que isto é uma aprendizagem muito, muito interessante. Tu comunicavas com eles em inglês, em ucraniano, tinhas um tradutor, como é que era? Olha, eu tive uma experiência na China, sabes, em que tinha um tradutor de português, certo, mas que não percebia nada de futebol. Portanto, estás a ver, não é? Tens primeiro explicar ao fulano para ele comunicar aos jogadores, mas depois o que comunica aos jogadores não é bem aquilo que eu queria, não é? Porque vendo de futebol falta ali alguma coisa, não é? Falta, e eu, olha, é para fazer isto, e ele muitas vezes, como? Não percebi, olha, é isto, e portanto eu tinha que explicar ao tradutor e para depois ele explicar, mas depois o futebol dá-nos, portanto, com o tempo nós vamos criando algumas palavras-chave, não é? Certo. Vamos, mais rápido, joga, portanto, coisas que nós acabamos por, portanto, e na China era um bocadinho uma barreira que difícil de ultrapassar, mas depois também com o tempo começámos por ultrapassar. Aqui na Ucrânia, para mim foi mais fácil. O meu inglês, não era grande coisa, mas eu aceitei, não quis um tradutor de português-russo, porque tinha 2 assistentes que falavam inglês. Okay. Portanto, melhorei muito o meu inglês. A comunicação já era para gente do futebol, portanto, que estavam ligados a mim. Alguns miúdos também já sabiam falar inglês, não é? Certo. Portanto, as coisas tornaram-se... Eles acabavam por servir um bocadinho como tradutores também, não é? Também. Um bocadinho, eles traduziam um bocadinho. E eu, ao mesmo tempo, também fui captando algumas palavras em russo, não é? Portanto, aquelas palavras mais chave que nós precisamos para orientar um treino, para dar mais dinâmica, para pôr calma, o tradicional bom dia, boa tarde, tudo mais. De maneira que, pronto, foi bastante diferente. Okay. do que na China. Quais são as principais... Onde é que achaste que... Aliás, eu ia dizer onde é que achaste que te enquadraste melhor, mas esta não é a pergunta que eu quero fazer. A pergunta que eu quero fazer é, destas culturas todas, né? Estás da cultura portuguesa, Ucrânia e China, quais são as diferenças principais que tu vês de umas para outras, as vantagens e desvantagens de umas e de outras? O que é que tu vês aqui de diferente? Assim, nós em todas elas, pronto, temos que nos ligar a alguma coisa, não é? E tem que haver ali alguma coisa. A grande vantagem de nós irmos para fora também, não é? É diferente de vivermos lá, sermos de lá, não é? Porquê? Eu posso dizer, pronto, não fui ganhar valores nem coisa que se pareça, mas somos uns imigrantes de luxo, portanto estamos em contextos onde há sempre boas condições. Portanto, normalmente temos uma remuneração e as contrapartidas, portanto, são acima daquilo que as pessoas, portanto, proporcionam-nos nós termos um ambiente, portanto, e podermos desfrutar. O choque de culturas, por exemplo, entre aquilo que é Portugal, a Ucrânia, mais perto da Europa, é uma coisa. China é totalmente diferente, não é? Portanto, também não é tanto que nós encontramos cidades super desenvolvidas e coisas, mas lá está, a população, a cultura em si, e depois a língua, e essencialmente depois a alimentação também, já são coisas diferentes, não é? Portanto, tu chegas ali, levas um choque, ao mesmo tempo, na China, portanto, a quantidade de gente que anda naquelas ruas, não é? O trânsito é uma coisa, portanto, eu na China não... Eu estava... Desculpa, não percebi. Em que cidade da China é que estavas? Eu estava em Jinan. Jinan é uma cidade que acaba a 400 km de Pequim, portanto, ali mais para o norte. Tinha quanta gente? Quantas pessoas? 15 milhões essa cidade. Portanto, uma cidade que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar e tem quase mais de 50% de Portugal, não é? Absolutamente. Portanto, as coisas ali são mesmo em grande, não é? Só que... É uma loucura.
acabas por pá, como é que aquilo se movimenta, não é? E toda a gente, tu vês o trânsito é uma coisa louca, porque as bicicletas com as carroças, com os Mercedes, depois com os autocarros e os caminhões, mas aquilo não para, aquilo é uma coisa que me chocou muito, é que mesmo na rua, aqueles vendedores, portanto, lá o dinheiro movimenta-se, ali não há ninguém a vigiar, e então uma coisa que me chocou muito, sabes, junto aos postos de eletricidade, tinhas assim, pá, quantidades enormes de cabos a cair por lá abaixo, sabes? Qualquer fulano chega ali, liga qualquer coisa e aquece ali qualquer coisa, portanto, porque ali nada impede o movimento, portanto, é uma atividade comercial, para uma economia com uma flexibilidade e uma dinâmica terrível, não é? E tu ficas um bocado surpreso naquilo, portanto, mas eles estão preparados para isso, portanto, ali não há nada... Portanto, e depois vês, por exemplo, tu entras em cidades, só vês grandes gruas, vês grandes obras, vês, portanto, tudo mais. A segurança é uma coisa fantástica também, portanto, na China tens esse boom, não é? Depois tens a questão da alimentação, pronto, porque lá é tudo cortado aos bocadinhos, lá por causa dos palitos, não é? Tem que ser tudo, tens de te habituar e depois vais descobrindo alguns sabores que também fazem sentido para ti, que tu gostas, não é? Portanto, nós depois habituámos na academia onde eu estava, os cozinheiros começaram a fazer algumas coisas mais ocidentais, estás a perceber? Para a gente poder equilibrar ali. Mas nós temos essa capacidade, sabes? O português, nós temos essa capacidade de irmos à procura. Portanto, no grupo que nós estávamos, era no Pai Novo, há sempre um mais esquisito. Não, eu disto não como, eu disto não sei o quê, pronto. Eu já estou numa idade, eu vou provar, depois vês, fecha os olhos e come. Pronto, e aquilo às vezes até é bom que a gente não... Portanto, eu próprio, para mim, também foi um desafio, porque também quebrei aqui muitas coisas. Portanto, essa cultura oriental, portanto, asiática, não é? É uma cultura, pronto, mais difícil. Depois, os chineses é alguém que está sempre, mostra que quer copiar e que quer não sei o quê, mas depois é muito fechado quando se tem que tomar decisões, portanto, protege-se muito uns aos outros. Pá, o treinador que fuma, o treinador que bate nos miúdos, pá, nós nunca vimos, mas que é isto? Pá, não, este gajo tem que ir embora e tal, o gajo afasta-o, mas depois ele afinal não vai embora, vai ficar ali num sítio qualquer, mas não sei o que mais, estás a dizer, portanto, porquê? Depois vamos a ver, porque ele tem uma relação com os líderes, portanto, há ali uma classe social que são os líderes, estás a perceber, que estão um bocadinho acima dos outros, agora, e depois há a pobreza, e depois há ali já uma zona intermédia de muita gente, pronto, de jovens, muita juventude, que está já com uma dinâmica muito forte, pronto, que já consegue estar ao nível, portanto, daquilo que é a Europa. Por exemplo, as grandes cidades têm brutas lojas de marcas, que nós temos aqui, caras também, não é? Portanto, tem o lado B, o comércio paralelo, não é? Que também é fantástico, portanto, nós tratamos de trazer relógios de marca, por isso é isso. Mas não há dúvida que, pronto, tem esse lado, não é? Portanto, tem um lado de grande desenvolvimento, de grande fulgor económico, e depois tem um lado tradicional de mudança, sabes, em termos culturais. Mais castas, mais nós vamos, mas nós precisamos fazer isto, portanto, eles... Depois também usaram muito, por exemplo, no caso do futebol, o estrangeiro como meio de marketing, estás a saber, na academia, porque nós temos treinadores estrangeiros, os pais pagam para os miúdos lá estar, não é? Porque temos treinadores estrangeiros. Mas eles depois também começaram a perceber que há muita oferta também de treinadores de todo lado, de todo o mundo, para irem para a China. Portanto, já não pagam aquilo que pagavam, já começaram a pagar muito menos, porque há muita oferta, portanto, eles são muito inteligentes. Normal. A Ucrânia é muito mais da Europa. Gente também muito boa, gente também, lá está, habituada a ser mandada, portanto, se nós mandarmos eles fazem, se não mandarem, pronto, ficam a ver, mas gente sempre disponível, uma cultura, alimentação, um bom restaurante, portanto, eu também não posso queixar se estive em Kiev, portanto, já há uma aproximação, portanto, Portugal, a cultura Portugal-Ucrânia mais parecida, não é? Já, portanto, sem grandes diferenças, Ásia, China, pronto, uma coisa fora do contexto. E pensando aqui nos jogadores, e estiveste a trabalhar com camadas jovens, quer na China, quer na Ucrânia, não é? E também já foste coordenador de formação aí no Paredes, há muito esta ideia de os jovens em Portugal não serem aproveitados, ou seja, tu tens equipas que ganham as Youth Leagues, que depois muitos deles não são aproveitados, tens gerações de jovens que ganharam os campeonatos do mundo sub-16 e sub-17 e sub-18, sub-19, sub-21, não sei o quê, que depois não se sabe nada deles, e vem um argentino que joga, mas tinha lá um miúdo português que não joga. Isto é manobras de agentes, isso é o tipo bem da Argentina que treina mais, que trabalha mais. Qual é a questão que faz com que nós temos
uma pool de jogadores que depois vai lá para fora e muitas vezes lá fora dá cartas. Alguns daquilo que nós estávamos a falar tem a ver com as equipas, mas temos muitos jogadores que se calhar podiam jogar cá em Portugal, mas vêm outros tipos jogar. E às vezes não é propriamente que sejam tipos defensivos, porque a Argentina não é propriamente conhecida pelo seu futebol altamente defensivo, nem o Brasil, não é? E temos muitos brasileiros, muitos argentinos, muita América do Sul. O que é que achas que está aqui na gênese dos miúdos depois não conseguirem dar aquele salto? Isso é uma pergunta interessante, que está muito, não é? Questiona-se muito essa situação. Eu há uma palavra que para mim é importante, não é? E eu até tenho agora ligado umas coisas que têm a ver com coragem, não é? Se tu queres avaliar a competência, não é? A competência não tem idade, a experiência não tem idade, não é? A gente, portanto, tens é que realmente expor um jogador, não é? Que por acaso tem 17 anos ou 18 anos, não é? Pronto, a jogar e em determinado contexto, portanto, e se ele for competente e ele responder àquilo, pronto, isso não é importante. O problema é que nós aqui invertemos as situações, não é? Nós achamos que o jogador, ele tem que ter experiência, portanto, ainda é novo, e quando em alturas de dúvida, portanto, normalmente é mais fácil tirar o miúdo, estás a ver, pô-lo fora, do que tirar um mais velho. Portanto, e isso realmente, de certa maneira, desvia e desmotiva. Quando é que os miúdos começam a aparecer? E tu tens alguns casos aqui em Portugal. Quando os clubes têm problemas financeiros. Aí não há dinheiro, aí agora não se pode comprar, aí agora não podemos não sei o quê. Opa, temos aqui então quem são eles? Manda ouvir. Epá, mas este miúdo afinal até é bom. Este miúdo, opa, onde é que este andava? Não é? Andava, olha, estava aí, estava. Mas aí então agora foram buscar outro. Portanto, não é? A necessidade fez com que, não é, tivéssemos que... E nisto aparecem casos que depois eles acabam por ter sucesso e acabam por ser vendidos. Isso é um lado. O outro lado, também abordaste bem, portanto, por trás de cada jogador mais do top, não é, há um empresário, não é? Há empresas, não é? E essas empresas têm que movimentar os jogadores, não é? E ao movimentar os jogadores, aquilo tem que movimentar por muita gente, não é? É os conhecimentos, o treinador muitas vezes está fora do processo, mas pronto, também é pressionado porque é preciso. E se o miúdo vier da África do Sul, não é? Atrás dele vem contrapartidas. Ninguém vem, não é? Por um lado. Por outro lado, muitas vezes, para teres um jogador que é o que te interessa, vem atrás mais 2 ou 3, porque ficam aqui, passam pelo clube e depois são dispensados para aqui e para ali. Portanto, hoje, a circulação de ativos, não é? Tem que ser rentabilizada. Porquê? Porque o dinheiro também tem que circular, não é? Portanto, e tu, em determinados contextos, vês-te obrigado a ter que lidar com isto. Mas isto também tem aqui um lado que eu costumo dizer, portanto, tem a ver com o papel do treinador. Portanto, nós hoje em dia temos que perceber que o nosso contexto hoje é também perceber de que lado é que vem o dinheiro. E eu costumo dizer, Ricardo, que no futebol português o dinheiro não há. Portanto, agora começou a aparecer, que agora veio o investidor com a mala de dinheiro, não se sabe onde é que ela vem, não é? Portanto, e eles vão ali e põem a mala. Está aqui a mala. Sim, senhor, o que é para pagar? Vamos pagar. Agora, é para meter este. A grande questão que eu às vezes questiono, até mesmo para os treinadores, para a minha classe, é que tipo de jogo é que nós vamos apresentar para que esses investidores rentabilizem os jogadores. Certo. E o que está a passar em muitos casos é que eles estão aí, investem 2, 3, 4 anos e não vendem ninguém. Porquê? Porque o jogo é pobre. O jogo anda atrás do resultado, andamos só aí a bater uns nos outros. E então o que é que acontece? O investidor pega na mala, vai-se embora e os clubes caem. Portanto, hoje este modelo de negócio tem que funcionar de várias maneiras. É nós termos um equilíbrio entre aquilo que é criar uma estrutura consistente que permita ter bons resultados e, ao mesmo tempo, criar um modelo, não é, de jogo, ideias de jogo que permitam, de certa maneira, potenciar, não é, um ou outro miúdo para quê? Para alimentar um bocado a bolsa do investidor, senão as coisas, isto aqui não há milagre. Portanto, estás a ver os contextos, não é? Por onde é que isto circula. O miúdo sul-americano que vem não sei o quê, para passar aqui para ver se depois é vendido para a Europa e para outros clubes. Só que muitas vezes ele chega aqui e esbarra e não joga, não é? Porquê? Porque não bem preparado, porque aqui o jogo é diferente, não é? O brasileiro não bem preparado. Então agora o que é há? Agora já há investidores que têm um segundo clube, não é? Tem um segundo clube, onde metem o miúdo, onde ele está lá há meio ano, não é? Para depois passar a ir ali, para depois ir para lá. Portanto, isto é um modelo de negócio. Então, se eu for um miúdo português que
que faz a sua formação em Portugal, não é? E que, pá, se calhar tem agente, mas se calhar não tem, o que é que eu tenho que fazer? Que características é que eu tenho que ter? E como é que eu tenho que... O que é que eu tenho que fazer para conseguir ter uma hipótese no meio deste circuito todo que às vezes não me calha a mim? Pois, e essa é uma boa questão, não é? Primeiro, é tal preparação mental que eles não têm. E porquê? Quando começas a dar uns toquezinhos, hoje o scouting é tão intenso, não é? Toda a gente, o miúdo que faz 2 ou 3 coisas, já está logo alguém a vê-lo, não é? Portanto, e então começas a criar expectativas. Então, o miúdo, a família, pá, o miúdo, não, ele agora veio daqui, já foi para o Porto, já está no Benfica, já está no Braga, já foi não sei o quê, portanto começas a criar expectativas, já tem um agente atrás, não é? Pronto, e o miúdo realmente começa a se evidenciar naqueles escalões, sub-16, sub-17, sub-19 e tudo mais. Só que depois, gente de sub-19, isto passa-se o mesmo, passava-se na Ucrânia e no processo onde estava, mas depois é preciso chegar a outro patamar. E em 20 jogadores que estão naquela equipa de sub-19, que até foram campeões da Youth League, não é? Não podem passar 20 para a equipa principal. É coisa que se parece. Se passar um, e os outros? Também são bons jogadores. Onde é que vamos colocar os outros? E depois tem aqui esta gestão. Eles não são bons o suficiente ou... Não há espaço para todos. Não há espaço para todos. Eu vou dar um exemplo muito flagrante que passei agora. Nós tínhamos 2 médios muito bons, por exemplo, no Shakhtar. Sim. Não é? E eu sabia, começou comigo esta época, teve 2 meses e meio comigo, e depois ele e outro, 5 jogos, marcaram 16 golos, portanto, foram para a equipa principal. Um deles foi ao europeu, foi para a equipa A, mas o outro, nós não podíamos colocar os 2. Então um outro foi para uma equipa da Primeira Liga, que já está, tem um protocolo, para poder jogar. Mas eu tenho a certeza que se ele tivesse ficado na equipa principal e o outro foi ao europeu, tivesse ficado na outra equipa, não é? Não teria ido ao europeu. Pois. Porquê? Porque não havia espaço, não há espaço para todos. Portanto, o funil começa, não é? Portanto, os miúdos têm potencial, reúnem-nos ali, mas depois há ali um ponto em que eles acham... E depois, então, quais são as alternativas? Tu não vais para a equipa principal, vais ser dispensado. E então, qualquer miúdo do Porto ou do Benfica acha que não, para a segunda liga não, quer ser dispensado para uma equipa, para o Guimarães, ou acha que tem lugar no Guimarães, ou no Portimonense, ou estás a ver? Ou se for para a segunda liga, não é? Acha que tem que ser para aquelas equipas de topo que jogam para ganhar. Mas chegam à segunda liga e não jogam. Porque vão lidar com um campeonato super competitivo, a lidar com jogadores maduros, não é? E então eles começam a perceber que não jogam, então as expectativas começam a baixar e começam os problemas. Porque a culpa é do treinador e então ligam ao empresário, isto não dá, eu quero mudar de clube e tal. E o empresário, porque acha que tem ali também o Maradona, então começa-lhe a arranjar o clube e ele sai dali e em dezembro sai para outro clube. Mas também chega outro clube, também não joga, porquê? Porque há ali um espaço muito grande entre o futebol de formação e o futebol de alta competição. Conclusão, o trabalho mental, o ser competitivo, o de seres resiliente, perceberes, não é, que vais passar por isso e que não podes desistir e que tens que, eu costumo dizer aos meus jogadores, a primeira coisa, ouvir o treinador, eu costumo dizer até perceber o burro do treinador, o que é que ele quer, que é para arranjares um lugar na equipa. E depois esquece as camisolas, esquece as caras dos mais velhos. Investe naquilo que o treinador quer, ser competitivo, que é para tu marcares a diferença. O que é que choca? O que é que choca é quando nós olhamos para o miúdo, este gajo é lixado, o miúdo tem calma, os mais velhos são assim, não é? Quando tem um miúdo que é competitivo e dá ali nas pernas e não quer saber, este gajo... Mas é esse que vai chegar mais... Porque não quer saber, ele está focado num objetivo e esse vai arrumar com todos. Porquê? Porque ele foi preparado para perceber que era assim. E não quer saber do suporte que tem atrás. A maior parte deles não está preparado para isso, então acha que o suporte que tem atrás é que o vai meter a jogar. E até vai mudar de clube, numa situação ou até capaz, mas depois, entre os 19 e os 21, 22 anos, há muitos jogadores que ficam pelo caminho. Que é aquilo que estavas a dizer, eles aparecem a ser campeões da Europa e campeões de não sei de quê, e depois desaparecem. Alguns desaparecem ali e aparecem depois aos 24, 25 anos. Porquê? Porque até tiveram a competir em campeonatos mais baixos, não é? Mas depois, mesmo aí, atingiram níveis que depois acabaram por ir. Eu às vezes digo até ao meu filho mais novo, hoje em dia basta ter uma equipa, ter um clube e uma equipa. E eu digo assim, o que é que te impede de arrebentares com aquilo tudo? O que é que impede, sabes porquê? Porque eles estão num contexto onde não é muito exigente e eu para jogar aqui chega. Pois é, então nunca vais sair daí. Agora, quando tu chegas lá, és o fulano que dá nas vistas, que treina, porque tens um objetivo de passar de divisão e ir para outro nível,
estás focado no outro nível, e então não queres saber dos outros. Como é que se prepara o miúdo para isto? Estás a saber? É muito complicado, Ricardo. Portanto, eu tenho vivido uma série ao longo da minha vida, muitas coisas, e aquilo que marca a diferença é tu prepará-lo, precisamente mentalmente, a dizer assim, o teu objetivo, esse miúdo que foi à seleção da Ucrânia, quando eu comecei a lidar com ele, disse assim, o teu objetivo não é a primeira equipa de Shakhtar, que é aquilo que tu a gente tens. O teu primeiro objetivo é a Premier League. Já sabes falar um bocado de inglês, tens que melhorar, porque o teu objetivo é ir para a Premier League. Porquê? Tu vais, a primeira equipa de Shakhtar é mais um degrau, depois o Shakhtar quer-te vender para outros lados. Mas só lá consegues atingir. Se tu olhares para isso, se começares a olhar que és o melhor daqui e meia perna e chega, nunca mais lá vai. E o miúdo chegou aos séniores, não é? Fizeram um teste de ioiô, que era uma questão física, ele até é mais criativo, e ele ganhou. Ele ganhou o teste e toda a gente ficou admirado. Porquê? Porque ele já ia determinado e depois a jogar. Pronto, e o selecionador da equipa A acabou por o ver jogar no Sub-21, não é? A maneira como ele jogava, e acabou por levá-lo ao europeu. Mas jogou. Tu achas que tem mais impacto no jogador jovem, quando ele está nessa fase de desenvolvimento, para ele criar esses mecanismos? São os pais, é o agente, são os treinadores? É um bocadinho de tudo. Mas aqui é que eu acho que o coach pode ter uma influência muito grande. Aí ele virar-se para ele próprio, e ele perceber que tudo depende dele, sabes? Portanto, ele tem os recursos necessários para atingir os objetivos que quer. Certo. Mas isso requer uma grande capacidade de ele estar focado, não é? E não perder isso de foco. Certo. Agora, precisa de uma equipa, não é? E mesmo aí ele tem que cultivar outras coisas. Porque não chega eu só a pensar em mim. Eu sei que para eu chegar ali também preciso da minha equipa. E em vez de estar a reclamar com os meus colegas, não é? Não valem nada e não é? Não, eu é que tenho que saber o que é que eu posso fazer pela minha equipa. Isto é um bocado uma mensagem que eu passava ao meu filho mais velho, não é? Como é que tu chegares ali a achar o que é que tu podes fazer para ajudar a tua equipa? E tu consegues que eles estejam do teu lado. Portanto, isto jogam futebol, não é? Eu tenho 2 miúdos que jogam futebol. Os 2 miúdos, não é? Tens uma filha também, não é? Tenho uma filha que também é criativa, mas está na Alemanha, ela formou-se em fotografia, portanto, mais ligada às artes. Aqui somos, de certa maneira, criativos, mas lá está, o mais velho orientou-se e, portanto, neste momento, no ano passado estava no Estoril e fez um bom campeonato, este ano acabei de ficar aqui no Penafiel. Mas, pronto, já tem 27 anos, já, em termos mentais, já atingiu o outro nível. O mais novo, nem anda à procura porque acha que, pronto, os outros é que não sei o quê. Portanto, como é que tu achas que conseguiste influenciá-los na mentalidade deles, especialmente estando muito tempo fora, não é? Tu estiveste não só na Ucrânia. Mas sabes que, Pedro... Como é que achas que isso teve impacto neles? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Às vezes é um bocado isso. Não, deixa-me dizer-te uma coisa, que esta viagem pelo desenvolvimento pessoal, não é? Eu mudei a minha vida, portanto, vocês ajudaram-me a eu mudar a minha vida, eu digo isso a toda a gente, portanto, quando isso é uma viagem sem volta, tu entraste e ajuda-te a saber lidar com coisas que antigamente davas importância, não é? Que só te limitavam e que te libertaram, portanto. Quando tu começas a querer passar essa mensagem a quem te rodeia, não é? A frase que me vem agora à cabeça, deixa-te lá dessas merdas, não é? Mas no fundo, com o tempo, eu comecei a perceber que eles realmente dão importância a isso. E às vezes num ou outro diálogo que eu ouço, já utilizam algumas coisas, sabes, pela maneira como eu os fazia. Portanto, fica sempre alguma coisa. Eu sei que no fundo eles o conhecem, portanto, a mensagem que eu lhes procuro passar, porque a minha vida também não foi fácil, portanto, não foi fácil, a minha vida foi fácil porque eu sempre fiz o que gostava e sou feliz a fazer o que gosto e trato de me pôr feliz, não é? Portanto, não depende. Agora, há realmente aqui algumas coisas que eles não estão preparados, mas este caminho é um caminho que demora tempo, não é? Demora tempo porquê? Porque essa viragem para ti, para o teu interior, não é? Quando eu costumo dizer, sabes, hoje temos que ser competitivos. Eu na Ucrânia dizia muito, há 3 tipos de competição que eu acho que são importantes. A primeira, portanto, é competir contigo próprio, não é? Portanto, isso é o mais importante, é saberes que cada dia tens que procurar melhorar, portanto, isso depende de ti, portanto, tu desenvolves isso. Depois, perceberes que estás num jogo de equipa, tens que competir com o teu colega, não é? Tens que procurar, não basta achares que és bom, tens que fazer melhor que o outro, não é? Porque e no fundo a sociedade é um bocado isso. E depois também percebes, para mostrares o teu valor, tens de ter um adversário. E tens de competir também com um adversário. Portanto, se tu não conseguires enquadrar, não é, esta mentalidade competitiva, esta visão competitiva, não é, para procurar
fazer melhor que o outro, não é? Certeza que vais ter mais dificuldades. Portanto, e isto tem muito a ver com a maneira como tu vais criando, não é? Portanto, e tu sabes como é que isso se vai fazendo, não é? Esta cultura, não é? De aperfeiçoamento, de querer ser melhor, portanto, e não é só querer ser melhor jogador. Portanto, aquilo que no fundo eu procuro até com os meus filhos, e isso eu sempre fui muito, eu posso dizer, agressivo, é na questão dos valores. Eu acho que os valores são importantes hoje em dia. Portanto, a questão do respeito, de saber que estamos em sociedade. Portanto, os meus filhos, infelizmente, não gostavam muito de estudar e eu respeitei isso, mas o respeito pelo professor, pela escola, por aquilo que são, portanto, para mim, foi sempre importante. Portanto, isso eu sinto algum orgulho, porque nesse aspecto, portanto, são bons filhos. Agora, isto é constante, não é, Ricardo? Portanto, tens que te aperceber, não é? Quando tens à tua volta jovens, não é? Como é que tu vais tocar cada um deles quando eles são diferentes? E então no meio da família também sabes que isso não é. Há filhos dos mesmos pais com orientações totalmente diferentes. Portanto, criar isto, como é que tu incutes isso? Às vezes acho que é preciso um bocado de sorte e também temos que ter alguma paciência e saber. Eu acho que aí a nossa amiga, o Pedro e a nossa amiga Mia, é para dar lições, não é? Aos pais e a quem lida com esta parentalidade consciente, nós percebermos que estamos a lidar com seres humanos que também têm poder na matéria. Agora, nós queremos tudo à nossa maneira, não é, Ricardo? Dá-nos jeito que o miúdo seja bem comportado, dá-nos jeito que ele na mesa esteja, dá-nos um jeito de desviar. E pronto, portanto, isso é um bocado... Não sei se isto faz sentido para ti, ou se sentes isso, mas é um bocadinho aquilo que eu penso. Eu tenho 4 filhos, portanto, eu sinto tudo. Pai, então sabes bem aquilo que estamos a falar, sabes bem. E tu estás mais preparado para isso, não sei depois como é que se na realidade isso chega. Todos os dias tenho que fazer por isso também, tal como estavas a dizer, não é? Em casa feia, espeto de pau, todos os dias também tenho que eu próprio me relembrar e me pôr em xeque de será que eu estou a dar o exemplo que eu quero dar? Será que eu estou a mostrar aquilo que quero mostrar? Será que eu estou a respeitar da forma como queria respeitar? E muitas vezes falho redondamente. E para mim o mais importante é o que é que eu aprendo com essa situação para da próxima vez conseguir fazer um bocadinho melhor. É sempre um processo de experimentação e aprendizagem, não é? Absolutamente. Como é que tu vês o fator sorte neste jogo de futebol? Ou seja, nós estamos a falar de miúdos, não é? Que eles obviamente têm que estar focados, resilientes, saber aprender, ser competitivos, esperar pelas oportunidades, mostrar aquilo que o treinador quer e ainda assim, como tu estavas a dizer, o funil é extraordinariamente curto, não é? Todos os anos entram milhões de miúdos no futebol e uma fração minúscula desses milhões de miúdos que entram, X anos depois, chegam a ser jogadores profissionais. Já nem estou a dizer com sucesso. Estou a dizer jogadores profissionais que de facto conseguem fazer a vida deles à custa do futebol. Não é? À custa, não é? Sim, viver do futebol. Viver do futebol. Isto é uma pequeníssima fração em todo o mundo, não é? Estamos a falar. E há equipas de futebol que nunca mais acabam. Todas as terras têm uma equipa de futebol, ou várias. E ainda assim é uma pequenina fração. O que é que tu vês, como é que tu vês o fator sorte, quer na progressão dos miúdos, quer para um treinador, não é? Sim, olha, eu hoje, até pela minha experiência, tenho que dizer que, pronto, a sorte também faz parte, não é? A sorte também faz parte do jogo. E faz parte em vários contextos, faz parte dentro do jogo em si, não é? A diferença entre a bola bater na barra e entrar e bater na barra e sair, não é? Marca a diferença de um título, de uma carreira, muitas vezes, não é? Ao mesmo tempo marca a diferença também na vida de um jogador. Portanto, há determinados contextos em que realmente as oportunidades aparecem e tu ou não estás preparado, não é? Ou não aparece naquele momento em que tu estás disponível para que isso aconteça. Portanto, há aqui realmente fatores que condicionam, umas vezes que te projetam para uma determinada dimensão e outras vezes. Vou dar um exemplo, o Rubén Neves, não é? Que neste momento está em Inglaterra, ele aparece no Porto, ele tinha 17 anos, não é? Porque aleijaram-se 2 jogadores, estávamos na pré-época com o Lopetegui, como se sabe, portanto, e o jogador precisava de mais um jogador, o da equipa B estava lesionado, o do Sub-19 também não estava, ou havia algum problema qualquer, então, aqui o miúdo, então manda vir o miúdo. E o miúdo foi para o Lopetegui, não é? Quando o Lopetegui o viu, não é? Começou a perceber aquilo que tinha ali, não é? O miúdo acabou por ser projetado daquela maneira.
Porque se isso não tivesse acontecido nesse momento, ele no ano seguinte nem na equipa B jogava, ia jogar no Sub-19. Não é? Certo. Esse pormenor, não é? Abriu-lhe portas para ele depois, a partir dali, não é? Segundo eu sei também pela personalidade dele, quando já era um miúdo com alguma maturidade, até para a idade que tinha, não é? Mas é um exemplo, não é? De que às vezes, no momento certo, as coisas podem acontecer. Eu tenho, por exemplo, e também posso partilhar isso, não tem problema nenhum. Portanto, o momento mais alto que eu posso da minha carreira foi quando cheguei ao futebol profissional, portanto, nas Aves, no primeiro ano, não é? Fomos disputar um play-off com o Paços de Ferreira. Portanto, eu nesse ano já tinha eliminado o Paços de Ferreira para a taça, portanto, lá em casa do Paços de Ferreira, e depois fizemos 2 jogos, empatámos nas Aves no play-off, e se eu tivesse ganho nesse play-off, o Aves tinha subido divisão e o Paços de Ferreira tinha de ser. Eu vivi 18 anos em Paços de Ferreira. E sei que havia uma certa simpatia, até por aquilo, pela maneira como as minhas equipas jogavam, e até por mim. Pronto, e eu, no final da época, quando até foi na conferência, perguntavam qual era o meu futuro e tudo mais. Eu até me lembro que brinquei um bocado e disse, o meu futuro eu não sei, porque hoje toda a gente está à procura de licenciados, jovens e ambiciosos. Não é o perfil. E eu dizia, eu não sou licenciado, agora sou jovem e ambicioso, tenho 54 anos, 55 anos, na altura. Mas o que é que se passa? Eu senti que o meu nome, não é, estava em cima da mesa, podia ser uma hipótese até para poder, sabe-se lá, no ano seguinte até treinar o Paços de Ferreira. Só que neste contexto, o diretor desportivo que me levou, não é, para as Aves, que era o Dr. Marco Abreu, era nesse momento o diretor desportivo do Paços de Ferreira também, que é amigo pessoal e hoje em dia é o empresário do Paulo Fonseca. Era impensável o Paulo Fonseca estar no Porto, não é, e voltar ao Paços de Ferreira. Era impensável. Agora, a partir do momento em que se fala no Paços de Ferreira, depois de ele já ter estado no Paços, é? ter ido à Liga dos Campeões, ter ficado em terceiro e não sei o que mais, era impensável, não é? Que o Paulo Fonseca do Porto viesse para o Paços de Ferreira. E a partir do momento em que há essa hipótese, porque o Dr. Marco Abreu era amigo dele, e convenceu a via, ele, portanto, e ainda bem, porque portanto, ele deu o passo atrás, o meu nome deixou de funcionar. Portanto, se o Paulo Fonseca tivesse sucesso no Porto e continuasse lá, talvez eu hoje tivesse chegado à primeira. Portanto, eu acho que não também, que eu acho que essas coisas, eu não vivo com isso, eu acho que as coisas terão que acontecer se tiverem que acontecer. Mas há indicadores, já há algumas coisas que dizem, pronto, a partir do momento E o Paulo Fonseca não tem sucesso no Porto, eu como adepto de futebol e simpatizante do Futebol Clube do Porto, lembro-me de muitos jogos em que foi... isto que falhou para o Paulo Fonseca não ganhar, não estar em primeiro, não eliminar, por exemplo, o Atlético Madrid nos 2 jogos, quase que ganhava os 2 jogos ao Atlético Madrid, na Liga dos Campeões, imensos jogos no campeonato em que com um autogolo, ou com isto, ou com aquilo. Há milhares de exemplos, Ricardo, em muitas situações, e tu acontecendo na tua vida, por isto as coisas não aconteceram. Pronto, não tinha que ser. Se não tinha que ser, siga em frente. Portanto, eu habituei-me a lidar, mas isto voltando um bocadinho àquilo que é sorte, há realmente momentos decisivos na vida das pessoas. Agora, a mim não me aconteceu isto, mas aconteceram outras coisas maravilhosas, não é? Portanto, na nossa vida... Lá está. Eu acho que há aqui sempre o fator sorte, principalmente numa atividade desportiva, em que eu acho que a principal diferença do futebol para uma empresa, e tu também tens empresas e também estás ligado ao mundo empresarial, portanto com certeza vais reconhecer também esta diferença, a principal é que eu sei quem é o meu adversário no futebol e jogo com ele ao domingo, não é? Portanto ele está ali à minha frente, eu vou ali jogar com ele e pronto, e depois no final do jogo alguém ganha e alguém perde. É? Vamos ver. E é durante aqueles 90 minutos. Na empresa, tu tens aí muitos concorrentes da casa de baixinho. Não jogas com eles ao domingo, jogas todos os dias. Todos os dias tens de ser melhor do que eles. Só que não é bem melhor do que eles, porque eles não vai um cliente comer ao teu e ao deles e diz, não, o de baixinho é melhor. Não é assim que isto funciona. Ou seja, não há... Ou seja, é um bocadinho diferente a forma como a coisa funciona. E aí o fator sorte eu acho que tem mais impacto, porque são mesmo aqueles 90 minutos, há mesmo aquele penalti, aquele remate, entrou ou não entrou, e portanto há ali esse momento. Obviamente isso só acontece a quem está preparado para isso, não é? O Ruben Neves conseguiu isso porque estava preparado para isso. Poderias ter tido essa oportunidade porque tinhas os resultados que tinhas, porque se não tivesse esses resultados e o trabalho que tinhas feito, não tinhas essa oportunidade. Portanto, há aqui de facto uma parte de preparação e de trabalho e de sim,
Há uma parte de... Nós dizemos que a sorte cruza a oportunidade com a competência, não é? Portanto, se surgir a oportunidade e não houver a competência, depois também não é fácil. E às vezes acontece muito isso, não é? E no futebol também, não é? E depois o futebol também é conhecimentos, é contactos. E os contactos colocam-te num determinado patamar e depois chegas lá e não tiras partido, não é? Portanto, hoje não é só a competência que te leva a determinados patamares. Certo. Da maneira, pronto, sabes que mas isto mesmo nas empresas é preciso cada vez mais do que ser bom não chega. Eu preciso de ser bom e conseguir mostrar que sou bom e fazer os outros crescer e fazer que os outros sejam bons também. E obviamente, conseguir criar uma rede de contactos e de amizade e de valor criado nas pessoas que me rodeiam, que depois proporciona as coisas também, não é? Absolutamente. Eu acho que isso é muito importante. Portanto, não é só o que está à tua volta também cresça, não é? Portanto, não é só seres bom, também fazeres melhor que os outros e ao mesmo tempo fazeres com que as coisas à tua volta também, não é, te ajudem a que isso seja realmente em que vincule e que promova também, de certa maneira, com resultados. E falando em competência, como é que nós passamos de um momento em que o único treinador português, basicamente, que tinha ido para o estrangeiro era o Artur Jorge e temos, hoje em dia, treinadores portugueses em tudo quanto é... Eu ainda sou do tempo em que nenhum dos clubes dos três grandes tinha um treinador português, basicamente, e mal nem se pensava nisso, tinha que vir um gajo de estrangeiro, tinha que vir um brasileiro, um italiano, nem se pensava em treinadores portugueses. E hoje em dia é precisamente o oposto. Antes de se pensar num treinador estrangeiro ou de vir alguém, para vir alguém agora tinha que ser, sei lá, um Carlo Ancelotti que tinha que vir treinar aqui para tirar um lugar a um português, senão nem sequer estamos a ver quem é que poderia vir, não é? Como é que se deu esta inversão? Eu acho que o fator Mourinho foi muito importante, não é? Portanto, o Mourinho abriu, de certa maneira, portas a tudo aquilo que foi o impacto, não é? Que ele causou com os resultados que teve, portanto, e nos clubes onde andou, para que olhassem para o treinador português. Portanto, e a partir daí, como isto funciona por modas, por tendências, não é? Portanto, há que ir perceber isto por um lado. Por outro lado, a capacidade, não é? E a flexibilidade que o treinador português tem de se adaptar, não é? Portanto, aos contextos onde está inserido. Ao mesmo tempo, aquilo que nós percebemos aqui, por muita influência também, por aquilo que foi o trabalho do professor Vitor Frade, quando falamos em improvisação tática, portanto, que é uma metodologia de treino muito vocacionada para o jogo em si, portanto, para o modelo de jogo, quer dizer que nós fugimos muito daquilo que era o tradicional para investirmos mais numa metodologia onde treinámos a jogar, não é? Certo. E isso aproximou mais as exigências do jogo, não é? Daquilo que depois a competição também precisava. Portanto, o treino virou-se muito mais para aquilo que o jogo em si necessitava. E isso foi uma coisa que também, em termos, chocou um bocadinho, mas que acabou por dar resultados. Portanto, e depois, claro, sucesso atrás de sucesso, portanto, as coisas acabaram por ir crescendo. Mas essencialmente aquilo que eu sinto é realmente a capacidade que o treinador português tem de se ambientar, não é? E de se adaptar. E depois ainda tem outra coisa, o treinador português, por norma, congrega à volta dele, portanto, é sociável, estás a perceber? Às vezes chegam, eu sou o fulano, como às vezes tínhamos alguns estrangeiros que chegavam cá, e eu é que sei, e pronto. E não, nós temos essa capacidade, não é, de nos darmos, e depois também mostramos uma coisa que eu acho que é importante, que é a paixão. Então, nós somos latinos, sabes, somos, pronto, apaixonados, e uma das coisas que eu me sirvo muito, pronto, eu costumo dizer que sou a old crazy coach, não é? Como eu dizia lá aos meus, pronto, eu posso cativar, portanto, para eles perceberem que eu também acho que na nossa vida tem que haver sempre um bocado de loucura, não é? Para que as coisas façam sentido, e o futebol às vezes também é isso, e as relações pessoais também são isso, portanto, esta capacidade de nós criarmos o tal rapport, não é? Portanto, a tal empatia com quem nos rodeia, para depois, pronto, vamos juntos e podermos atingir os resultados, portanto, no fundo, que são precisos para nós depois nos mantermos. Mas eu acho que o fator principal foi realmente as portas que o Mourinho abriu, não é? Para que se olhasse, e depois esta onda de metodologia de treino ligada muito ao jogo, treinar a jogar, que nos distanciou um bocadinho das outras metodologias e pronto, e que acaba por ter algum impacto e marcar a diferença. Como é que tu vês a campanha do...
ou seja, eu sei que vou-te pôr aqui numa posição chata de criticares ou de avaliares um colega de profissão, ainda por cima que está numa posição espetacular, não é? E portanto, é sempre um bocado difícil, mas a tua visão sobre aquilo que Fernando Santos fez com a seleção, desde ganhar o Euro 2016 à forma como Portugal está a jogar agora. Parece que isto de um tipo de treinador de bancada que percebe bola de futebol, olha para o jogo e, sei lá, mete o Cristiano, não é? Claro, mete o Ronaldo que ele marca um gol, não é? Basicamente. Mas parece-me que o Fernando Santos é capaz de ser um treinador demasiado conservador para o poder de fogo que tem no banco, não é? Um bocado como o Southgate com a Inglaterra, não é? Um tipo que tem ali as armas todas e diz assim, agora ficas no banco e vamos jogar com 5 defesas e 2 trincos e um médio mais recuado e depois metemos lá um tipo para correr e ver se marca um gol. Parece-me um bocado que o Fernando Santos também tem ali uma série de arsenal de futebol de ataque que fica sempre um bocado retraído. Olha, eu percebo o contexto, não é, de falar com o Fernando Santos, temos que falar com o Fernando Santos, mas também é verdade que eu sou um bocado suspeito a falar disso, porque quem me conhece, sabes, eu tenho uma paixão e uma visão do jogo muito diferente, não é, daquilo que é o Fernando Santos e a maior parte. E às vezes podem-me chamar lírico ou romântico, não sei o quê. Portanto, eu gosto do jogo bem jogado, gosto do jogo ligado, acho que jogar é ter bola, é dominar o jogo pela posse de bola, não é pela posse de bola, é dominar o jogo, o controle que tens que ter com a bola. Portanto, se me perguntas se temos que ter alguma admiração por aquilo que o Fernando Santos fez e por os resultados que obteve, não é? E os títulos, portanto, temos que lhe prestar homenagem, porque realmente, isso aconteceu. Porquê? Talvez por o demasiado equilíbrio que ele demonstrou sempre no seu percurso, não é? Portanto, para ele o equilíbrio é fundamental. Portanto, há quem lhe chame também o pragmatismo, não é? Pragmático. Portanto, e o pragmático o que é? É a gestão equilibrada de ver o que acontece e depois vamos ver se, para já, não sofrer e depois vamos ver se conseguimos ganhar. Não há dúvida nenhuma que a carreira de alguns treinadores foram também feitas por intervenção pontual de jogadores. Portanto, neste processo, o Cristiano Ronaldo teve um papel fundamental, não é? Portanto, e nisto temos também que... Sem dúvida. A gestão, que eu acho que o Fernando Santos foi inteligente daquilo que é o papel do Cristiano Ronaldo, que é sempre muito importante, portanto, porque hoje em dia as estrelas estão acima do treinador. Antigamente era o treinador que era a figura e os jogadores ficavam ali. Portanto, hoje em dia, mesmo o próprio Mourinho já reconheceu isso, hoje são as estrelas que têm o protagonismo e o treinador tem que saber como é que vai promovê-las também, portanto, e fazer com que elas tirem o máximo. Portanto, e aqui, esta gestão do Ronaldo foi sempre muito inteligente, não é? Pronto, e o Ronaldo marcou sempre a diferença. A maneira como jogamos, se eu posso dizer, fomos campeões da Europa, não é? Mas temos uma maneira de jogar, não. Isso aí, redondamente, mesmo como treinador, pronto, custa ou não custa, portanto, não partilho das ideias do Fernando Santos. Que percebo muitas vezes as opções dele, porque muitas vezes em regime de seleção não é fácil também, às vezes treinar-se tudo, porque não há muito tempo. Então há que gerir ali uma série de egos, que gerir uma série de situações, pronto, e que ele demonstrou também alguma inteligência em alguns momentos, acredito. Como treinador, como visão de grupo e gestor de egos e personalidades e dinâmicas de grupo, acho que esteve ao nível do Scolari. Aí está top. E isso às vezes também é importante na gestão de um grupo, não é? Portanto, é como digo, uma coisa é o treino e jogo e tal, mas depois a gestão emocional, a gestão de cada um deles acaba por ser complicado. Analisando um bocadinho aquilo que se tem passado ultimamente, não é? Portanto, e a tendência vai ser talvez piorar, não sei o que é que vai, não é? Nós começamos a sentir que a seleção precisa ser renovada e tem meios para isso. Nós temos os melhores jogadores novos a jogar nas melhores equipas do mundo. Temos jogadores incríveis. Pronto, e aqui realmente, pronto, abordando aquilo que estás a falar, não é? Nós temos, e o inglês também fazer isso, portanto, eu aqui há tempos houve um fulano até, foi no Twitter e achei imensa piada isso, porque a primeira coisa é controlar o jogo, portanto, como é que se diz, especular, não é? Ver o que é que vai dar, para depois ires lançando as tuas armas, não é? Mas o que é que acontece é que quando tu começas a especular e sofres um golo, não é? Tu então, como já não tens nada a perder, então já metes
não é? A carne toda no assador. A carne toda no assador. E então demonstras realmente uma capacidade, não é? Portanto, isto quer dizer o quê? Nós precisamos, o mau resultado potencializa o que nós temos de melhor. Só que a gente pergunta, mas porquê é que ele não pôs antes? Isso é que eu volto a falar. É preciso coragem. É preciso perceber aquilo que nós queremos e a maneira como queremos conseguir as coisas, não é? Agora, eu gostava de dizer assim, nós somos campeões da Europa porque temos um estilo de jogo, não é? O que nos caracteriza é um jogo, bem jogado, daqui, dali, de controle. E nós falamos que temos, muita gente fala aqui, eu às vezes até costumo dizer, no futebol positivo, não é? Há muita gente, muitos treinadores, gostamos, temos um futebol positivo, e eu costumo dizer, Ricardo, 1 grau é positivo, mas é um freio dos diabos, não é? Não é? Todos acham, mas depois a gente começa a ver o jogo e o que é que vês? Bola, mete lá, longe, e depois vamos lá ganhar a segunda bola e vamos tentar. Portanto, tu vês que seria o estilo, tirando tu, obviamente, que eras o melhor treinador para a seleção, e para qualquer clube eras o melhor treinador, mas tirando tu, quem é que tu vês que é dos treinadores aí da nossa praça, quem é que tu vês que era aquele que mais conseguiria aproveitar os recursos que a seleção tem para oferecer? O que é que tu dizias assim, se tivesse lá este tipo, eu acho que ele conseguia aproveitar, maximizar aqueles recursos? Olha, isso não é fácil. Nós sabemos que o Mourinho já disse que um dia queria ser selecionador, mas eu também não olho para o Mourinho, portanto, tenho admiração por toda a carreira dele e tudo aquilo que ele proporcionou, portanto, e tudo mais, mas não é propriamente neste momento, não é das minhas preferências, mas deixava aqui um espaçozinho para o André Vilas-Boas, não é? No sentido de poder ser alguém, pronto, também já está num patamar onde já ganhou, já o que o arrasta já são outras coisas, e dele poder dar talvez um bocadinho, não é, mais de dar e de liberdade, e talvez criar ali outras coisas que possam. Agora, eu compreendo, como digo, eu tenho a capacidade suficiente para entender que o futebol joga-se com ideias, não é? E há muita maneira de ganhar, de jogar, de treinar, e todas elas ganham e perdem e tudo mais. Então, tenho essa flexibilidade para entender e para respeitar. Agora, que realmente gostava que Portugal fizesse escola, não é? Não pela especulação do jogo, ou porque num determinado momento teve o Cristiano Ronaldo, mas porque realmente tem talento e usa esse talento, usa-o sempre possível, para realmente poder ganhar jogos, não é? Mas se não ganhar jogos, pelo menos deixar uma marca, não é? Portanto, aquilo que eu acho que a Espanha neste momento conseguiu, portanto, a Espanha, o Barcelona marcou, mas a Espanha tem um estilo de jogo, tem uma maneira de jogar. E até não ganhou, até foi eliminada, mas a gente olha e vê que há ali uma coisa que os caracteriza. E nós, infelizmente, penso que não temos isso. Nós especulamos o jogo em função Eu acho que o Jorge Jesus, apesar de precisar de um tradutor para falar com os jogadores, mas o Jorge Jesus seria um daqueles treinadores que era capaz de pegar e fazer por acaso falhou-me aquela carne. E eu penso que ele talvez possa vir a chegar lá. Curiosamente, falaste aí de Espanha, que tinha uma marca, que deixou uma marca característica, não é? Tem ali 2 ou 3 jogadores que de facto fizeram ali uma dinâmica de jogo. Mas já estão a aparecer outros lá, que já estão a impor-se também pela mesma maneira, portanto, pela maneira como o movimento tratam a bola, pela maneira como se movimentam. Por outro lado, a grande surpresa foi de facto o jogo incaracterístico italiano, não é? Que desta vez parecia... Mas eu sabes que, pronto, sabendo das minhas preferências, portanto, gosto aquilo que eu acho que foi muito importante nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e agora até mesmo com a Inglaterra e mesmo com a Itália, foi nós olharmos, por exemplo, para uma Alemanha que aqui há uns anos atrás, portanto, cortaram com aquilo que era o futebol físico e tudo mais, e mesmo a nível daquilo que foi política desportiva alemã da Federação, foi investirem num futebol mais técnico, não é? Portanto, mais trabalhado. E aquilo que nós vimos agora é que nós já não vimos uma Itália que não é só o processo defensivo, vimos uma Itália que já domina os vários momentos do jogo, porquê? Porque tem bons jogadores, portanto, nós às vezes esquecemos que a nível de seleção, por isso é que eu às vezes não aceito essa especulação do jogo, de investir só no erro e ver. Estamos a falar de seleção, estamos a falar dos melhores jogadores do mundo, não é? Podemos dizer, pronto, não temos tanto tempo para os trabalhar, pronto, mas estamos a falar de jogadores que têm tudo, o selecionador pode escolher de tudo, não é? Portanto, pode realmente apresentar e lutar por um jogo, não é? Que pronto, motivo também mais, mas agora, eu falo, por exemplo, até que estava mais ligado à Ucrânia, não é? Portanto, os ucranianos, eu acho que eles têm potencial e têm talento, mas eles estão sempre ali na defensiva, portanto, é muito triste estás a condicionar o teu talento só ao potencial do adversário. Agora, nós temos essa capacidade, então se os nossos jogadores jogam ao mais alto nível, se têm protagonismo nos clubes onde estão, não é?
às vezes até é difícil neste momento metê-los todos, mas há que arranjar aqui dinâmicas e espaço onde esses talentos se possam evidenciar. Agora, o problema é que nós achamos que os talentos não estão preparados para outras coisas do jogo. Ou para mim, o que não é verdade. O talento não sabe defender, não tem intensidade, não percebe do jogo, portanto, só joga com bola. Para mim não é verdade. Portanto, isso é um dos mitos que anda no futebol para desculpar muita falta de coragem. E isso é o que me custa mais aceitar. Mas gosto da tua ideia, pá, de ver o Jorge Jesus talvez a criar aqui uma... Pá, assim, eu gostando ou não do estilo, e do estilo pessoal, de comunicacional não me atrai, mas a nível de futebol é daquele que de facto consegue pôr as equipas a fazerem um rolo compressor em cima dos outros. Aqui é futebol de ataque, não há hipótese, ali é mesmo futebol para atacar e para mexer e para mandar e para golear. Faz parte da personalidade dele e é isso que eu admiro também nele, não é? Portanto, ele tem essa visão, portanto, e os jogadores vão atrás. É que os jogadores vão atrás. Os jogadores estão lá para jogar, não estão lá para sofrer nem para andar. Os jogadores não gostam de... Dizes ao Bernardo que tem que vir acompanhar o lateral, pronto, ele vem, só que depois não joga. Não é? Foi o que aconteceu. Só joga, e depois quando se apercebe já está cá fora, nós vimos, o Bernardo não joga nada. Não joga nada porque a primeira intenção era não acontecer o que aconteceu contra a Alemanha, era vir acompanhar o lateral. E ele veio, não é? Portanto, e é isso que eu às vezes não aceito. Não é? Portanto, nós, quando incutimos uma determinada responsabilidade para controlar o adversário, portanto, o Bernardo, que joga no melhor clube do mundo, não é? A top, foi o coitadinho que teve que andar atrás de um gajo que, não é? Que comparado com o clube onde ele andava, não valia muito. Portanto, e isto, lá está, o Bernardo cumpriu, só que não jogou. Não jogando não mostra o quê, ao intervalo, o que passado um bocado saiu. Não é? Nós, o Bernardo não jogou nada. Portanto, isto é tudo muito... Não é? Agora, claro que a gente compreende. Sendo que este campeonato foi espetacular na saída das grandes seleções, ou das potenciais seleções que iam ganhar, não é? A França tem mais uma daquelas seleções que até mete medo, só olhar para o 11 inicial, e para os que estão no banco até mete medo, e foi eliminada. A Alemanha a mesma coisa, Portugal a mesma coisa, a Espanha foi a que se aguentou mais, não é? E pronto, depois tivemos uma final de Itália-Inglaterra, que não é propriamente a final mais normal, apesar de Itália ser uma catedrática de finais. Mas eu acho que melhoraram muito, tanto a Inglaterra melhoraram muito. A Inglaterra num jogo contra a Dinamarca a acabar, também já estavam a ganhar, mas teve ali 3 minutos em que andaram a circular a bola, nem sequer queriam marcar gol, portanto controlaram o jogo pela bola, portanto, já que há uma intenção por trás, não é? Portanto, diferente daquilo que é normal. Portanto, isso eu eu pessoalmente gosto dessa gestão do jogo. Portanto, o jogo não tem que ser sempre... Nós temos a bola, podemos atacar e podemos defender mesmo com bola, porque se o adversário não tiver a bola, não é? Eu costumo dizer que para mim jogar bem é não perder bola e marcar golo, como defender é uma consequência de perderes bola. Portanto, se não perderes a bola, também estás a defender porque o adversário não a tem e não te marca golo. Não é? Portanto, é um bocado por aí. Mas isso, portanto, é outra discussão. Em jeito de despedida, Fernando, onde é que tu achas que... Ou seja, se tu pudesses escolher, né, se eu dissesse assim, olha, podes escolher qualquer clube, qualquer seleção, qualquer país, qualquer camada jovem ou sénior, onde é que tu gostavas de dizer assim, pá, qual é a tua cadeira de sonho, não é? Como falaste ali no André Vilas Boas, eu lembro da cadeira de sonho do André Vilas Boas, não é? Qual era a tua cadeira de sonho, aquela que tu dizias assim, pá, se eu pudesse fazer isto aqui, acho que ia ter o clube que tem a filosofia que eu me enquadrar bem, o projeto, etc. É assim, eu não queria morrer sem ir ao Brasil. Já disse à minha esposa que não queria morrer sem ir ao Brasil, porque eu acho que sou um apaixonado pela técnica, pronto, e acho que... Eu não posso, sabes, independentemente de muita gente achar, eu não cheguei ao nível, quem sou eu para estar nem cheguei à Primeira Liga, nem sequer... Mas eu sou muito feliz, sempre fui muito feliz em todos os grupos onde se diverti-me, porque sempre vi a marca, aquilo que dizem-me, isto para jogar assim é preciso jogadores. Não, a minha história, talvez por isso é que eu sou o treinador em Portugal que devo publicar mais jogo, não é? Portanto, desde a China, desde o meu Paredes, não sei o quê, portanto, há uma marca que me caracteriza. Eles sabem que equipa minha, seja lá quem for, eles vão jogar de uma determinada maneira e vão finalizar de uma determinada maneira e que tem a ver com a ligação com o jogo curto e tudo mais. Agora, poderes treinar no Brasil, apesar de todo o cenário, não é? No Brasil os treinadores só duram 3 meses, não é? Estás a saber? É um contexto. Mas vou-te dizer uma coisa, onde eu queria era realmente criar num contexto onde realmente tivesse potencial técnico, não é? E tempo, também tem que mostrar resultados, para provar que se pode ganhar, não é? Numa determinada maneira e jogando bem, acreditando nos jogadores. Perguntas-me assim, mas qual é a cadeira de sonho, qual é
foi como eu te disse, há realmente clubes que têm todas as condições, não é? Por isso é que eu sou um bocado crítico quando dizem que na Primeira Liga é preciso ter jogadores para isso. Na Primeira Liga, quem são os melhores jogadores, não é? Agora, mas porquê? Eles não podem jogar assim porque são mancos, têm algum problema, não jogam com a canela? Não, agora... E a prova disso é que em todos os contextos, os jogadores acabaram por se relacionar. Portanto, é uma questão de relacionar. Por isso, eu não tenho propriamente uma cadeira de sonho, tenho, e se puder, até quando puder, poder ter um sítio onde eu possa realmente, me queiram, e eu possa, mais uma vez, portanto, fazer com que os jogadores façam coisas que não faziam antes. Portanto, é fugir um bocado do tradicional, portanto, eu ando sempre no contra, não é? À procura de coisas, estou a trabalhar a pressão, eu trabalho a fugar a pressão, portanto, para eles perceberem que têm que andar atrás da bola, portanto, diverte-me isso diverte-me sair daquilo que é normal. E, portanto, e não é só nisso mesmo, às vezes, na maneira como estamos na vida, a vida também me desafia. Por isso é preciso ter aqui um bocado louco, não é? Mas ao mesmo tempo, são desafios e eu penso que pronto, se tiver um grupo onde tenha uma boa capacidade técnica, é? Para mim, pronto, era suficiente. E quando olhámos em técnica, pronto, treinar no Brasil era uma coisa, pronto, que eu gostava. Agora, claro, quando aliámos ao estilo de jogo, aquilo que mais me seduz neste momento é a Espanha. A Espanha, porque são realmente um contexto onde já há muito essa cultura. Em alguns clubes, não é? Muito. Por isso, a minha cadeira de sonho, olha, é continuar dia a dia. E esta hoje, olha, estou aqui sentado, foi um sonho, foi o primeiro estar aqui a partilhar contigo, puseste-me a falar de outras coisas também. E por isso, Ricardo, podia também agradecer-te muito esta oportunidade e lá está o velhote aqui a falar de coisas malucas, mas também és um bocado culpado disso, porque também estiveste na Gênesis no início, não é? Viraste um bocado aqui os fusíveis, tu e o Pedro e a Mia, portanto, pessoas que eu volta e meia tenho necessidade de ir à procura, porque eu preciso de energia positiva e eles fazem-me sempre sentir isso. Às vezes já digo, precisamos marcar um café para ir falar aí de algumas loucuras. É isso mesmo. Por isso, Ricardo, muito obrigado, foi um prazer. E agora, quando vieres aqui à minha casa, se eu estiver agora por aqui, terei muito gosto de dar-te um abraço. Da próxima vez que eu for aí, eu digo-te. E vou dizer à minha esposa, que ela agora já sabe, olha, está ali o Ricardo, já pode dizer. Agora já me denuncia também. Absolutamente. Nando, olha, muito obrigado por estas 2 horinhas de conversa. Nem sei. Muita coisa. Eu andei a estar papado, sabes, falo pelos cotovelos, também é um problema que eu tenho. Não, mas acho que foi muito, para mim foi muito interessante, porque eu gosto destes temas e de perceber o que é que está por trás. Uma das coisas que eu mais gosto é de estudar outras pessoas e de perceber o que é que está por trás, o que é que faz a diferença, as pequenas coisas que fazem a diferença. E a conversa é exatamente um momento que eu quero que se proporcione para as pessoas que estão desse lado e deste lado e todos aqueles que estão a ver, de verem um bocadinho mais o que é que faz a diferença, como é que as pessoas pensam, como é que ordenam os seus pensamentos. Porque acho que quanto mais nós conseguimos perceber o mindset destas pessoas que estão a fazer algo de diferente, estão a mostrar algo diferente, mais nós também conseguimos evoluir nos nossos resultados e retirar daqui alguma coisinha. Acho que há aqui ótimas pérolas que as pessoas podem tirar, eu já tirei algumas também nesta conversa. Resultados, falaste bem, resultados. O treinador vive de resultados. Mas na nossa vida também há bons resultados que conseguimos e que eu só para acabar, portanto, as coisas mais importantes da vida não são coisas, não é? É uma frase que eu aqui há tempos também eu li e fixei, não é? E este é um desses momentos, portanto, por isso muita gente me pergunta, não, eu não ando no futebol, eu ando a fazer o que gosto, ando a divertir a fazer o que gosto. E isso às vezes não tem valor. É como ao ganhar. Ganhar o quê? Ganhar um jogo, ganhar um campeonato, ser campeão. Não é isso. Eu no futebol e na nossa vida ganhamos muitas coisas que não são coisas. Portanto, isto são realmente sentimentos e avaliar sentimentos e emoções não está ao alcance de todos. Mas eu acho que a nossa vida precisa de ser mais emocional e vivermos mais e deixarmos de olhar para coisas que no fundo não têm importância nenhuma. Mas isso era outra conversa. São outros 300, não é? Outra coisa. Ricardo, umas 2 horas. Então é que tínhamos aí histórias fantásticas. Olha, Fernando, muito obrigado. Muito obrigado eu também, foi um prazer, e bem-ajas para ti, que também que tudo decorra e procures a tua cadeira de sonho. Procura a tua cadeira de sonho também. Para te divertires mais um bocadinho. É isso. Tá, Ricardo, obrigado por esta oportunidade, está bem? Um abraço, obrigado eu, até à próxima.